Olá a todos, eu sou Matheus Lassan e hoje aqui com o professor Sapucaia no canal da Restauração, nós vamos continuar a nossa série Desmontando Evandro Pontes, agora dando prosseguimento para o vídeo já anunciado quanto à refutação da tentativa de refutação do Dr. Evandro Pontes ao sédio-vacantismo. Então o professor Sapucaia, apostolado de Santo Hipólito, veio fazer aqui o convite, a nosso convite, fazer a refutação a Evandro Pontes, e eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Então lembrar todo mundo de curtir aqui embaixo esse vídeo, se inscrever no canal, participar da nossa rifa. Vou colocar na tela aqui as informações e também na descrição. Então agora, sem mais delongas, professor Sapucaia, apostolado de Santo Hipólito, minha honra estar com o senhor aqui, pode se apresentar e dar início à apresentação. Primeiramente, obrigado pelo convite a todos. Meu nome é Gabriel Sapucaia, Evandro Pontes, prazer conhecer o senhor, sou o professor Gabriel Sapucaia. Cheguei a estudar o seu conteúdo, tá? A sua refutação, tudo que o senhor tem gravado, certo? Dá mais ou menos umas 25 horas, 28, se eu não me engano, tá bom? Pelo que me disseram, o total foi 30 horas de conteúdo, certo? E eu notei alguns argumentos chaves do senhor Evandro Pontes que poderiam ser caritativamente esclarecidos por nós aqui, numa conversa amistosa, amigável, né, num diálogo, onde nós possamos aí contrapor os argumentos que o senhor tem utilizado, segundo o vosso entendimento, acerca do sédio-vacantismo, acerca do que vem a ser a crise na Igreja, Concílio Vaticano II e os outros pormenores da crise na Igreja, certo? Primeiramente, eu separei aqui, né, alguns argumentos chaves do senhor acerca do vaticanismo. O senhor faz uma distinção, tá? Em muitos vídeos o senhor faz uma distinção acerca daqueles que defendem, o senhor chama, né, defender o papado, aceita o Vaticano II, aí depois o senhor chega a falar também do grupo que não aceita o concílio, que resiste ao Vaticano II e aceita o papado, aqueles também que rejeitam tanto o Vaticano II quanto o papado, tá? O senhor faz essa distinção, uma distinção comum, muitos fizeram uma distinção semelhante a essa, um deles, inclusive, foi o professor Carlos Nogueira, no seu livro do Papa Herético, ele chega a fazer essa distinção também, certo? E, primeiramente, eu apenas vim fazer uma sugestão ao senhor, né? Poderia ser uma correção, até para melhorar o debate. Em vez de falar que o senhor imputa a nós, né, a atitude de resistência ao papado. Só que isso não é verdade. Tá? Isso é uma inverdade. Nós não resistimos ao papado. Nós, na verdade, nos reconhecemos como os maiores defensores do papado. Porque o que é o papado? É o cargo daquele que é eleito por injunção humana pelos cardeais. E a partir do momento que ele aceita, ok, essa eleição, ele recebe autoridade diante de Deus. Mas, Gabriel, aconteceu isso com Francisco. Aconteceu isso com João 23. Vamos começar de João 23, que é onde o senhor parte muitas das vezes, certo? Por quê? Qual o problema, então? Por que vocês, né, resistem ao papado? Por que vocês resistem a esses que o senhor reconhece como papa, por exemplo? Justamente pelos impedimentos canônicos e também porque já eram modernistas manifestos, com algum problema no Santo Ofício, como, por exemplo, Angelo Roncalli, tá? Segundo o próprio Marcel Lefebvre, estava estampado nos documentos dele, modernista. Não era só de conhecimento de Marcel Lefebvre, isso daí. Outra coisa também, o Frei Luiz de Villa, em algumas investigações acerca de Roncalli, de Paulo VI, assim como também em outras fontes, recomendo o senhor ver o Novo Sword Watch, tem essas fontes aí de João 23, que afirmam que o João 23 ele foi seminarista de um padre percussor da teologia da libertação, por exemplo, certo? Outras testemunhas também dele se envolvendo com lojas maçônicas, reunião maçônica, tá? E não é apenas uma ou duas testemunhas, não, são bem mais testemunhas, o que para o direito canônico já é considerado como público, certo? Outra coisa também, um argumento que inclusive o autor da tese de Cassitiaco, Dom Gerhard Larier, utiliza nos seus primeiros cadernos de Cassitiaco, tá bom? Logo avisando, eu não sou adepto da tese de Cassitiaco, mas essa argumentação dele me faz muito sentido. Talvez faça muito sentido para o senhor também, Evandro Pontes. Dom Gerhard Larier fala que uma coisa muito estranha ocorreu na convocação do Concílio Vaticano II. Foi a primeira vez que um dito romano pontífice convoca um concílio com todas as prerrogativas de infalibilidade contidas no dogma da infalibilidade papal, Concílio Vaticano I, ou seja, todos os bispos reunidos em um concílio, o Papa se pronunciando como autoridade, falando sobre fé e moral. E não infalível. Isso é uma coisa que é impossível de acontecer. É a mesma coisa que eu falar que eu estou fabricando uma bola, mas a minha intenção não é que essa bola quique e seja redonda ou que dê para jogar bola com ela, certo? É você tirar a finalidade do objeto, na finalidade pela qual foi criado aquele objeto, ok? Isso não faz sentido nenhum. Então, o que foi estranho, por exemplo, para Gerhard Larier é que, será que não seria herético alguém falar que um concílio geral ecumênico com todas as prerrogativas de infalibilidade pode não ser infalível? Por si só, isso daí já denota ali
uma afronta ao dogma da infalibilidade papal. Seria a mesma coisa que ele dizer, não é infalível se fizer isso não. Não, mas é assim, está no dogma. Tá certo? Já começa por aí. Então nós não resistimos ao papado, certo? Nós denunciamos que desde João 23 até atualmente Francisco, existem impostores ocupando de forma ilegítima o trono de São Pedro. Impostores que não ocuparam, não são papas não apenas por um defeito, tá, na eleição ou coisa do tipo, porque aí a lei da aceitação pacífica e universal da igreja poderia valer se fosse apenas um crime canônico cometido ali no conclave que as pessoas não sabem. Tá? Muitos teólogos defendem isso. O problema não foi jurídico, o problema foi de lei divina. Ou seja, foram ali eleitas pessoas que não eram católicas. Um católico não pode ser papa, assim como um não católico não é. Assim como um não católico não é membro da igreja, ok? Como diz São Roberto Bellarmino, aquele que não é membro da igreja não pode ser cabeça. Daí também vou citar para o senhor o padre Joaquim Sáenz de Arriaga, professor e doutor em teologia e direito canônico, lá do México, aquele que iniciou o movimento sedevacantista, ok? Ele fala, inclusive, né, ele é até um pouco mais generoso naquela época do que nós somos hoje em relação a essa análise. Claro, devido à falta de informações públicas naquele momento, não tinha internet, não tinha como saber de muita coisa. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta, e o padre Joaquim Sáenz de Arriaga, doutor em teologia, tá, em direito canônico, ele era um ótimo entendedor, melhor do que todos nós aqui. O senhor há de concordar com isso, até porque nós não somos nem clérigos e também não temos nenhuma formação em teologia, ou formação formal em alguma universidade, tá, de Roma ou qualquer outra. Não temos um doutorado, coisa que ele tem. Imagine qual seria a análise dele vendo tudo o que está acontecendo agora. E agora eu vou falar o que ele dizia. Ele dizia, em seu livro Sede Vacante, e também o outro que é a Nova Igreja Montiniana, que existem apenas duas opções, e não essas três que o senhor disse, frente ao problema do papado de Paulo VI. Ele não chegou a analisar o do João 23, ele não esteve por dentro de todos os boatos e também todas as coisas que vazaram do João 23 na Itália ou ali pela Europa. Mas como Paulo VI foi bem escancarado, principalmente pelos documentos Nostra Aetate, dentre outros sobre liberdade religiosa, ou salvação das pessoas fora da Igreja Católica, né, a doutrina dos semina verbi, de que existem sementes do verbo de Deus nas outras denominações religiosas, tá bom? Ele chegou à conclusão de o seguinte, ou Paulo VI já era um herege público naquele tempo, e eu só descobri agora. Em outras obras posteriores ele viu que algumas pessoas já sabiam disso. O próprio Eugênio Pacelli já sabia disso. Frei Luís de Vila, discípulo de Padre Pio, já sabia disso, tá bom? Dentre outros também que estavam aliados a Montini, já sabiam disso também. Ele, por exemplo, Montini, era filho de 2 comunistas. A mãe dele era comunista, o pai dele era comunista, tá certo? E, de forma lastimável e até hedionda, ele denunciou bispos enviados por Pio XII até a União Soviética. Ele denunciou para a União Soviética, levando ao fuzilamento destes bispos. Temos aí um caráter até mesmo hediondo para Paulo VI, certo? Mas, Gabriel, essas coisas invalidam Alessandro Paulo VI, esses crimes, etc., nada disso invalidaria. O que invalida é a doutrina da liberdade religiosa, Nostra Aetate, dentre outras. Tá certo, Gabriel, tá certo, mas será que ele já defendia essas coisas antes de ser eleito Papa e etc? Sim, ele já defendia essas coisas, certo? Porém, se tornou tudo manifesto a partir do momento do documento de liberdade religiosa. Daí existem duas consequências para estes fatos. Ou a eleição dele foi nula, ou então ele caiu do pontificado. E ele aplica a mesma coisa a João Paulo II, por exemplo, certo? E como ele caiu do pontificado a partir do momento, ou então não era Papa, tá? Antes de estabelecer os novos ritos de ordenação, por sacramentos, etc., se ele já não era Papa de qualquer modo, foi tudo inválido. Como diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, Secunda, no Tratado sobre a Caridade, questão que fala do cisma, se eu não me engano é o artigo 3, fala que os cismáticos e os hereges não têm nenhuma autoridade, nenhuma jurisdição na igreja, e tudo aquilo que eles fazem é como se não tivessem feito. Ou seja, os novos ritos simplesmente não existem. São apenas palavras ao vento, como diz Eclesiastes. Apenas palavras ao vento, diz o livro de Eclesiastes, certo? Dado a entender tudo isso, o próprio Dom Gerhard de Larier, que considerava a tese do Papa material, ele disse que, com esses novos ritos, depois de João Paulo II, o próximo Papa, né, não seria bispo. Daí a tese de Cassitiaco morreria em sua lógica. Ele chegou a essa conclusão que todos nós concordamos. Inclusive, com estudos mais aprofundados, vimos que a tese em si mesma é falha, mesmo na época de João XXIII e Paulo VI, tá certo? Daí eu convido ao senhor,
né, amistosamente, que veja a minha playlist sobre sede privacionismo, para que o senhor possa entender, especificamente um que tem a thumb chamada O Fundo do Poço, e também onde eu mostro as falsificações teológicas do Monsenhor Donald Sanborn, certo? Partindo agora para outras argumentações do senhor, o senhor chega a falar também, no seu vasto conteúdo do YouTube, sobre a questão de São Pedro e Judas Iscariotes, certo? Sobre Judas Iscariote ter traído Jesus. E o senhor chega a definir heresia como uma má escolha, certo? Ou seja, o senhor, neste momento, devo avisar o senhor que a heresia não é reduzida a uma má escolha. A má escolha, ela é um aspecto acidental do que é uma heresia, certo? No catecismo da doutrina cristã, no catecismo romano, em todos os tratados de teologia moral, certo? Inclusive eu recomendo o do Tanquerê, tá? Uma recomendação de leitura para que o senhor possa estudar de forma mais aprofundada a questão. A heresia, certo? Ela é um pecado contra a fé, um dos mais graves. Segundo o Papa Pio XII, na Mystici Corporis, que o senhor chega a citar uma vez ou outra, e também Satis Cognitum, de Leão XIII, o pecado de heresia é o único pecado onde não é necessário um julgamento humano positivo da igreja para que essa pessoa esteja fora da igreja. O pecado de heresia por si só tira a pessoa da igreja. Por quê? Vamos supor, o Ário, por defender que não existem duas naturezas em nosso Jesus Cristo, né, na crise do arianismo, sendo que uma tradição inteira afirma que há, certo? E ele diz que não. Ele está ali negando a doutrina da igreja. Ele é católico? Não. Martinho Lutero com suas teses. Até o momento que ele não era julgado, ele era católico? Não. Ele não era católico. Então, argumentar que é necessário um julgamento humano seria o mesmo que afirmar que todos os hereges que existem hoje em dia, e dou o exemplo aqui, Leonardo Boff, são católicos até que alguém os julgue. Renovação carismática também, dentre outros escandalosos também nas estruturas oficiais da igreja, certo? Seria aí a igreja estaria sem o seu elemento de defesa, estaríamos completamente sem defesa nenhuma, teríamos que aceitar tudo quanto como católico até que chegue uma autoridade para julgar, o que seria de todo absurdo e contrário à caridade, contrário também à virtude teologal da esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Seria uma grande tentação ao desespero vindo daqueles que deveriam ser os nossos pastores. São Roberto Bellarmino também fala que a igreja inteira, em sua hierarquia, não pode errar, e afirmar isso seria herético, tá? Ou seja, se nós temos uma hierarquia inteira que está errando nesses temas essenciais da fé, que tem mais leigos acertando, já é de se notar um problema. Já é de se notar, ok? Daí você chega a falar, né, voltando à sua definição, de heresia como uma má escolha. De fato, toda heresia é uma má escolha, de fato. Mas a heresia em si mesmo, em sua substância, em seu conceito, não se reduz a uma má escolha. Caso contrário, todas as crianças e bebês seriam hereges desde a sua infância, porque eles cometem más escolhas. Eu, por exemplo, cometi muitas más escolhas durante a minha adolescência, não era um herege, não sabia, tá bom? Então não se reduz tudo a uma má escolha, certo? Outra coisa também, qual é o ser humano que não comete uma má escolha, incluindo os papas que o senhor afirma que são papas, que nós acreditamos são antipapas? Eles não eram perfeitos, cometeram más escolhas, isso não faz deles uns hereges, tá certo? Caso contrário, todo pecado, né, seja de âmbito dos pecados cometidos contra Deus ou contra os homens, seriam heresias, certo? Judas Iscariotes, ao vender nosso Senhor, ele não cometeu um atéreto, tá bom? Ele não cometeu um atéreto. Um sacrilégio, digamos assim? Sim. Injúria contra Deus? Sim. Uma atitude blasfema? Sim, também. Mas pecado de heresia, não. Aí o senhor vai falar também de São Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Bom, eu venho recomendar ao senhor que acesse ao site da Alexandria Católica, lá está disponível a Catena Áurea online, ou o senhor mesmo pode adquiri-la, né, por qualquer uma loja virtual, Catena Áurea, e o senhor pega a passagem do Evangelho onde São Pedro nega Jesus ali 3 vezes. O senhor vai ver, por exemplo, que inclusive São Tomás de Aquino fala que esse pecado, tá, ele foi um pecado de pusilanimidade, ou seja, de covardia, não foi um pecado de heresia. São Pedro amava Nosso Senhor. Ele não iria perder a fé naquele momento, não apostatou naquele momento, certo? O pecado que ele cometeu não foi de apostasia, não foi de heresia, foi de covardia, foi de respeito humano, ok? E tem mais, São Pedro naquele momento, né, Pedro, ele não era papa ainda. Os padres da igreja comentando o Evangelho de São João, lá no final, onde Jesus faz as 3 perguntas para São Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. A partir do momento que Pedro responde a Nosso Senhor, e sim, que ele ama, etc., a partir desse momento, segundo os padres da igreja, segundo São Tomás de Aquino, é que São Pedro, de fato, se tornou o líder do colégio apostólico. No caso, o chefe da igreja, o Papa. E foi somente em Pentecostes que toda a estrutura da igreja, certo? Tanto os apóstolos e etc., receberam todos os carismas, dados as referências ao episcopado, certo? O diaconato, que ali, no caso, o Santo Estevão, ok? E ali começou, de fato, a hierarquia, tanto em relação às ordens sacras, como também em relação à jurisdição dada por nosso Senhor Jesus Cristo.
Este argumento acerca de São Pedro, ele já foi inclusive refutado pelo padre Checada, dentre outros sacerdotes sede-vacantistas, desde os anos 90, julgo eu que inclusive anos 80, certo? Então, o senhor informou que foram mais de 9 anos de estudo que o senhor teve acerca da crise na igreja, e eu gostaria de complementar ao senhor, incentivando a ler os artigos do padre Checada, de preferência, leia todo o site dele, até porque são argumentações que não podem ser deixadas passar em branco, certo? O senhor, com certeza, sempre apelando à caridade, ao diálogo, algo que eu estimo demais, a educação está em falta nos nossos meios. Acredito que o senhor, com certeza, vai, com toda a caridade, com toda a educação e com toda a honestidade que o senhor, sem dúvida nenhuma, tem, ler esses artigos, estes sites. Daí, isso pode contribuir até mesmo para um debate, né? O senhor poderá fazer as refutações e assim a gente vai, né, ajudando um ao outro caritativamente a entender essa crise, certo? Convido o senhor a ler também os livros do padre Sainz de Arriaga, Sede Vacante, La Neva Iglesia Montiniana, tem para vender, se não me engano, até agora só no Seminário São José, mas logo, logo acredito que aqui no Brasil vai estar sendo publicado em português e em outras editoras, tá certo? Então, né, esse é o convite que eu faço ao senhor para que nós possamos continuar este debate. O senhor também chega, por exemplo, a falar da virtude da fé e da esperança, né, que a fé e a esperança poderia estar abaladas com a noção sede vacante. Bom, eu digo ao senhor que, na verdade, a minha fé e a minha esperança nunca estiveram tão vivas a partir do momento que eu descobri a verdade, porque nosso Senhor disse que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do erro, do engano e das falsas esperanças. Nós não gostamos de viver de falsas esperanças, que são oriundas de uma falsa fé, ok? Então, se há perigo para a fé estar em ambientes, obviamente e claramente, que estão distantes da fé verdadeira, elas não dão uma esperança verdadeira. A nossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a Igreja Católica permanece nos bispos católicos sede-vacantistas, certo? Válidos. Em alguns também de outras posições, mas que não se manifestam tanto, não se arrogam a se meter em polêmicas para que não acabam caindo em algum erro teológico, tá? O que de todo é prudente, principalmente para as pessoas que não estudaram muito bem um assunto e já querem sair falando sobre esse assunto. É muito prudente da parte desses sacerdotes e também de muitos outros leigos, certo? Agora, eu vou pegar aqui só um instante, uma outra argumentação dele que eu separei aqui. Se alguém quiser falar enquanto isso, fique à vontade, tá certo? Tá numa outra página aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, viu? O que a gente observa nessa argumentação do Evandro Pontes é que aquela coisa batida, aquela coisa esquentada, mas se São Pedro negou a Cristo, então ele não vai deixar de ser Papa. Não, porque ele não era Papa na época. Como é que pode ser vigário de Cristo se Cristo ainda estava aqui na Terra, antes mesmo da ressurreição, assim, de se completar tudo? Então, quer dizer, são aqueles argumentos, assim, tanto quanto batidos já, de certo modo. Um pouquinho mais de estudo sobre o que é o sede-vacantismo, ali logo nos primeiros vídeos, os primeiros artigos que ele lesse ou ele assistisse, ele já veria a refutação a boa parte dessas teses, desses argumentos que ele está colocando aí. Certo. Uma outra argumentação capital dele, da argumentação, ele chega a falar do argumento do padre Álvaro Calderon. Eu acho muito, muito bom que o senhor cite o padre Álvaro Calderon, certo? Eu utilizei o padre Álvaro Calderon no meu TCC na Faculdade Católica de Belém, tá? Eu li 3 vezes esse livro, tá todo rabiscado. Então, meu TCC de bacharel em filosofia foi sobre epistemologia tomista e o problema do subjetivismo moderno. E o padre Álvaro Calderon tem argumentos muito bons contra o subjetivismo, tá certo? Ele reduz também o problema do Vaticano II ao subjetivismo, certo? E não como heresia pública notória, né? Então, ele chega a falar das várias distinções acerca do magistério da igreja, meramente autêntico, simplesmente autêntico, etc, etc, etc. É uma argumentação que não é dele, inclusive. Antes dele, o coautor da tese de Cassitiacum, o padre Bernard Lucien, que hoje está no modernismo mais uma vez, é continuista, certo? Ele já afirmava essas distinções, porém, ele não utilizava nenhum teólogo de dogmática para basear essas distinções. Ele viu no Concílio Vaticano I, né, que o Pio XII fala magistério universal e ordinário da igreja e magistério extraordinário, certo? E, de fato, acaba aí. Depois ele foi fragmentando até justificar os erros teológicos crassos do Concílio Vaticano II. Então, o padre Álvaro Calderon pegou, digamos assim, que emprestada essa teoria do padre Bernard Lucien. Inclusive, é por isso que os fiéis, os padres da resistência, da tese de Cassitiacum se dão muito bem, porque a doutrina é quase a mesma, certo? Quase não tem distinção. Inclusive, é muito bom notar que na distinção que o senhor faz, vez ou outra, né, aquelas 3 distinções, se eu falo do sede-vacantismo, só não chega a falar do sede-privacionismo. Creio eu que seja porque a posição reconhecer e resistir sede-privacionismo para o senhor também é a mesma coisa.
Porque o sede-privacionismo, de Gerhard Laurier, não é a mesma coisa que sede-vacantismo. O sede-vacantismo é a vacância total da sé apostólica. O sede-privacionismo é a vacância apenas formal, segundo eles. Ou seja, aquele ali é um sucessor material de São Pedro. Eles confundem sucessão apostólica material com sucessão petrina. Tá? E existe uma distinção. Até porque todo o Romano Pontífice é um sucessor dos apóstolos, porque ele já era bispo antes de aceitar o papado. Então, né, não existe isso. Né? A sucessão apostólica é no trono de São Pedro. Pelo amor de Deus. Tá certo? Sim, Lação, pode falar. Ele reconhece a distinção, ele já estudou sobre a tese de Castiaco. Nós, inclusive, acreditamos que essa tese vaticanista do Evandro Pontes é uma super síntese entre o sede-privacionismo e essa questão do reconhecer e resistir, esses ensinamentos do padre Calderon. Mas aí ele vai dizer que o sede-privacionismo peca por achar que o Papa confundir, pensar que o Papa está agindo como sucessor dos apóstolos, como chefe, como sucessor de São Pedro, quando na verdade ele estaria agindo como meramente um chefe de Estado. É aí que entra a grande divergência para o Evandro Pontes. Então, em vez de ter a questão do material e ter formaliter, seria algo mais como religioso e político. Essa é a pequena distinção que ele faz. No final, acaba sendo a mesma coisa, porque o cargo do Romano Pontífice é dado por injunção humana. Ali está a lei positiva, certo? É quase a mesma coisa. O Papa nunca foi e nunca será um líder político, certo? Ele é o líder da Igreja Católica, ele é o chefe da Igreja Católica. Antes mesmo de existir Estado do Vaticano, essas coisas, nós podemos reduzir a figura do ofício papal a um político só porque a partir do século XX passou a também ser algo parecido, certo? É muito preocupante esse pensamento reducionista, tanto no Padre Calderon, no Carlos Nogueira e também no senhor Evandro Pontes, porque os senhores acabam transformando aquilo que é acidental em substancial. No caso, transformando o efeito na causa e transformando também a causa de um problema ou as próprias causas em si como algo impossível de se conhecer. Algo parecido com a fenomenologia, ou seja, só é possível você captar e perceber com os sentidos, perceber também com o senso comum ou com a reflexão, mas é impossível tocar a essência, é impossível chegar à essência, é impossível descobrir o porquê, a causa das coisas. Nós apenas percebemos o fenômeno e assim julgamos tal como é esse fenômeno. Uma coisa que o padre Bernard de Lucin, em sua tese, também faz, que influenciou o padre Álvaro Calderon, influenciou Carlos Nogueira, cuja influência de todos eles também remonta agora está no Senhor. É uma coisa bem fenomenológica, certo? E nós sabemos que a fenomenologia, tá bom? Segundo o próprio Pio XII, segundo a própria igreja, São Pio X, ela é condenada. A fenomenologia é o modernismo filosófico condenado por São Pio X na Pascendi Dominici Gregis. Ok? E Pio XII, na Humani Generis, reforçou a condenação daquilo que ele chamou de o neomodernismo. Daí ele citou lá existencialismo e todas essas filosofias modernas. Ok? Outra coisa que também se utiliza como argumento, por exemplo, foi o Papa Bento IX. Olha, o Papa Bento IX, o fato dele ter sido eleito uma criança e ter sido imoral, não faz da sé ficar vacante. Não faz. Mais uma vez, o que faz a vacância da sé acontecer, seja por queda do pontificado ou por eleição nula, é um defeito de direito divino que ocorre ali. Okay? Ou seja, o eleito não é católico. É necessário ser católico. Para receber o crisma, é necessário ser católico. Para receber o sacramento da Eucaristia, é necessário ser católico. Para receber as ordens, é necessário ser católico. Agora, para ser o Papa, não é necessário ser católico? Creio que seja uma baita de uma contradição e um problemão, até mesmo para a permanência da Igreja, tá, na Terra, como instituição divina. Ok? Como é possível que, para ser o chefe, o líder, ou seja, aquele que lava os pés, aquele que serve, possa ser um lobo, legitimamente um lobo? E em contrapartida, nós leigos, por estudar e falar que este lobo não é Papa, somos hereges, como o senhor diz, não é verdade? É manifesto, por exemplo, que o sede-vacantismo seja uma heresia? Não, não é nada manifesto e nem é possível afirmar isso, porque o que nós fazemos é apenas citar canonistas, citar doutores da igreja, padres da igreja, não é nada de nossa cabeça, certo? Não é um pecado contra a fé você falar que aquela pessoa que está no trono de São Pedro é um usurpador. Inclusive, canonistas como Conte Coronata falam que se um papa fosse minimamente suspeito de heresia e houvessem razões razoáveis para duvidar de sua eleição, não constituiria um pecado de cisma. Agora, segundo o Papa Pio IX, segundo o Catecismo da Igreja Católica, segundo o Catecismo Romano também, segundo São Tomás de Aquino, todos os autores da Igreja, resistência e desobediência formal ao Romano Pontífice, principalmente em matéria de fé e moral, não é apenas cisma, mas também é heresia. É heresia, certo?
Quando nós dizemos tal pessoa não é papa e damos as provas, e já tem mais de 30 anos que se dá provas essas que a gente sempre tem que ficar reafirmando e reafirmando, porque as mesmas argumentações já refutadas voltam a aparecer, como o rio Cárcico, certo? O rio Cárcico, que ele desaparece e aparece em determinadas áreas, sempre, e sempre é a mesma doutrina, ok? Estou aqui parafraseando o Orlando Fidel em seu livro Antropoteísmo, que ele fala sobre o gnosticismo, né? Ele compara a gnose com o rio Cárcico, certo? Só parafraseando. Então, não é possível que nós sejamos heréticos por citar eles. Agora, é possível que haja, sim, na segunda posição que o senhor chega a falar em seus vídeos, a segunda posição de reconhecer o papado e resistir a ele, ainda que se eu fale resistir de forma respeitosa, etc., eu já vou lhe dizer o seguinte: um filho que resiste aos ensinamentos do pai, não existe uma desobediência caritativa, nem de um filho para com o pai. Da mesma forma também, não existe de um leigo para com o Romano Pontífice, principalmente em matéria de fé e moral, onde engloba a infalibilidade, engloba também o magistério ordinário universal, que o Concílio Vaticano I e Pio XII falam que tem que obedecer em tudo, aceitar em tudo, e São Pio X fala a mesma coisa. Não é possível que haja caridade aí. Como é possível que haja caridade onde há discórdia? Não tem como. A única discórdia caritativa, segundo Santo Tomás de Aquino, é causar discórdia onde há uma má concórdia, que é o que nós estamos fazendo com os modernistas. Causar essa discórdia onde existe uma má concórdia, até que se prove o contrário. E, dito tudo isto, acredito eu que todos os outros argumentos que o senhor utiliza, a partir do momento que eu acabei de fazer a minha refutação dos princípios do vosso argumento, eu acredito que se tornaria de todo ocioso, né, falar mais ainda sobre eles. Apenas vou ressaltar uma coisa. Utiliza-se muitas das vezes um trecho da Suma Teológica de São Tomás de Aquino sobre a resistência aos superiores quando existe perigo para a fé. Bom, contexto. Santo Tomás de Aquino está falando ali da desobediência dos religiosos, tá? Dos frades para com os seus superiores. Ele não fala da resistência ao Papa, ok? Ele não fala disso. Então não cabe. O Papa não é, mais uma vez, um simples superior. Ele é o vigário de Cristo na Terra. Em relação à fé e moral, ele é infalível. Então não existe isso de resistir a um superior quando há perigo para a fé. Um Papa verdadeiro nunca vai colocar a fé católica em perigo com seus ensinamentos. E se ele o fizesse, já não seria mais nosso superior. Então, não cabe essa citação de São Tomás de Aquino. Pode falar, Matheus. O Evandro Pontes ele tem essa tendência de tirar os argumentos históricos do arco da velha e pagar como se fosse uma grande novidade, tirar, ou pelo menos tem o costume de daí tirar uma interpretação desconhecida, porque ninguém conhecia o fato histórico. Bem, a questão do Papa Honório I, a questão do Papa Bento IX, especialmente esses dois, Alexandre VI também. O Gregório VI, creio que não foi o melhor Papa da história da Igreja, mas geralmente se fala do Alexandre VI em questões de morais. Isso é amplamente dito e falado pelos sedevacantistas, explicado. A questão moral do Papa Bento IX. Bento IX aqui, para quem não conhece a história desse Papa, ele foi Papa durante 3 vezes na Igreja Católica, porque a primeira vez ele vendeu o pontificado para casar com uma mulher, aí ele comprou de novo, aí foi eleito a segunda vez, depois ele... É uma bagunça a vida desse cara, tá? Cisma, heresia, perdão. Não tem cisma, não tem heresia, mas ele tem todos os outros escândalos morais, menos os pecados contra a fé. Mas o ponto é justamente o seguinte: aproveitando do desconhecimento das figuras históricas dos papas, dos pontificados, o Evandro Pontes ele aproveita que o brasileiro tem esse desconhecimento histórico generalizado e basicamente fala, tá vendo, mas o Bento IX vendeu o pontificado durante 3 vezes, ele se casou, ele tinha amante, dizem que ele também poderia ser sodomita, fez isso, mas aquilo outro, então como pode alguém dizer que ele não foi papa, só porque o Bergoglio... Então, são coisas diferentes. Aqui nós falamos amplamente que é o seguinte: o que tira a pessoa da comunhão da Igreja Católica é o pecado contra a fé. É o pecado de heresia, que te aparta da Igreja Católica. E como muito bem diria São Roberto Bellarmino, ora, como alguém consegue ser chefe da Igreja Católica se sequer pertence à Igreja Católica? Como é que alguém pode ser cabeça do corpo do qual não faz parte? Então, é uma questão muito diferente das questões morais dos demais papas. Eu gostaria de pedir que o professor Sapucaia comentasse um pouco sobre o caso do Papa Honório I, que não é tão preto no branco assim, como o Evandro Pontes faz parecer. Eu até mandei o trecho que ele fala aqui do Honório I, para o Sapucaia comentar um pouquinho. Certo. No meu blog O Perfecto Ódio, inclusive, eu fiz a tradução do Padre Checada, que ele fala sobre isso. Eu vou dividir a tela aqui com os senhores, para a gente poder estar dando uma olhada nisso daí. Peraí, seleciona fundo. Entre a câmera e o chat aqui embaixo. Entre a câmera. Tem o microfone, tem a câmera, aí tem o botão que é para clicar. Tá aqui, compartilhar a tela. Isso. Tela inteira. Tá. Aqui o caso do Papa Honório I. Estão conseguindo ver direitinho? Maravilha. Tá. Vou ler com vocês, eu vou comentando,
Tá bom? Por isso que eu convido muito o Evandro Pontes a ler os artigos do Padre Checada, vai sanar muitas dúvidas que ele tem e vai contribuir com o estudo dele, já que já tem de longa duração. A multidão de erros teológicos e leis malignas que emanaram dos papas do Vaticano II ao longo dos últimos 50 anos e que estão a aumentar exponencialmente durante o reinado louco de Bergoglio, levou muitos católicos de mentalidade tradicional a procurarem formas de reconciliar a noção de autoridade papal com a óbvia destruição causada por aqueles que em nossos dias afirmavam exercê-la. Os sedvacantistas, como eu, estabeleceram a seguinte explicação há muito tempo. Os próprios erros e males oficialmente sancionados pelos papas do Vaticano II demonstram que, em primeiro lugar, eles nunca obtiveram verdadeiro cargo ou autoridade papal, e, portanto, eram falsos papas. Para uma explicação, veja sedvacantismo na introdução. Outros, sejam eles conservadores novos ordo, neotradicionalistas dentro do estabelecimento do Vaticano II ou tradicionalistas do tipo reconhecer e resistir, que no caso é o do vaticanismo, de Evandro Pontes, evitaram esta conclusão. Eles procuraram conciliar o reconhecimento dos papas do Vaticano II como verdadeiros sucessores de Pedro, com simultaneamente resistir a eles, minimizando qualquer obrigação de aderir aos ensinamentos dos papas do Vaticano II, de observar as suas leis ou, na prática, de se submeter à sua autoridade. Para alcançar este fim e negar o apelo lógico do sedvacantismo, o campo conservador Neutrad RR procurou constatar duas coisas. Como o ensino papal comum carecia do selo infalível, que o raro pronunciamento papal ex-cátedra possuía, os católicos não tinham qualquer obrigação de submeter-se ou aderir a ele. Portanto, você é livre para ignorar os ensinamentos e leis de Bergoglio, ou, nesse caso, do Paulo VI. Alguns papas do passado, Nicolau I, Vigílio, Honório, Libério, Celestino III, João XXII, Alexandre VI, foram hereges, mas mesmo assim sempre foram reconhecidos como verdadeiros papas. Logo, um papa pode ensinar heresia e ainda assim permanecer papa. Aceitem isso, séries perversos. Só que um breve comentário, em alguns deles chega até a falar do Alexandre VI, que queimou o Girolamo Savonarola. Tá? Mas não tinha nada mesmo. Assim, inclusive, Alexandre VI foi um papa 1000 vezes melhor em relação, né, aos antipapas aí que são defendidos, tá, pelos vaticanistas, certo? 1000 vezes melhor, 1000 vezes, né? Eu trocaria o Alexandre VI, mesmo que eu fosse queimado por não gostar de arte renascentista, eu trocaria o Alexandre VI pelo Bergoglio, tá certo? Outra coisa também que eu já... Afinal, só um pequeno comentário, afinal, o Alexandre VI era papa, Bergoglio não é, porque Alexandre VI era um mau católico, mas era católico. Agora, o Bergoglio sequer era. Sequer é. Se você me permite, eu vou utilizar aqui a icônica frase do vosso ilustre afilhado, né? Se eu tenho um mau capitão e um pirata, eu prefiro ficar com o mau capitão do que o Nando Moura falar depois não procede. Agora que o Nando Moura falar depois eu já não sei se procede no caso do Alexandre VI, tá bom? Já não sei isso daí. Ai. Mas enfim, né? No caso pelo menos teria validade, né? Teria validade pelo menos. Outra coisa também importante Evandro Pontes. Eu gostaria que o senhor desse uma lida no... Inclusive o Centro Dom Bosco vende, tem edição do Centro Dom Bosco, tá? É muito bom. Os livros de São Roberto Bellarmino, onde ele trata desse assunto. Tá? Inclusive, quem primeiro refutou essa argumentação de Honório foi São Roberto Bellarmino. Tá? Ou seja, antes de nós, sedvacantistas, fizeram essa refutação, antes do Padre Checada, São Roberto Bellarmino fez uma refutação não apenas histórica ou doutrinária, mas também até documentada. São Roberto Bellarmino afirmou, por exemplo, que quando o Papa Leão anatematizou Honório I, esse anátema foi inválido, sabe por quê? Porque a documentação, as provas feitas contra Honório eram todas falsificadas, tá certo? Eram todas falsificadas pelos hereges da época, ok? Eu só não me lembro qual era o nome dos hereges, não sei se era Ariano, não sei se eram os 3 dos 6 pontas, tá bom? Mas eram esses aí, tá certo? E depois o anátema foi revisado. O próprio São Roberto Bellarmino fala isso daí. Mas o importante é que um papa anatematizando o outro significa dizer o quê? Que um papa pode cair em heresia, cair do pontificado. Foi a conclusão de São Roberto Bellarmino para a validação do argumento que ele defendeu em relação ao Papa herege, tá certo? São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, certo? São Roberto Bellarmino, ele era chamado para todo canto, para escrever livro, tratado, até para ser papa já foi convidado, certo? Uma autoridade que está infinitamente acima de qualquer conjectura, qualquer tipo de dialeto que nós possamos ter um dia, ok? E também, lembrei quem eram os hereges. Os hereges que falaram do Honório eram os protestantes centuriadores de Magdeburgo. E todos esses outros papas, Libério, etc, que acusam de terem sido hereges e permanecido papas, inclusive o Nogueira faz isso, São Roberto Bellarmino refutou tudo isso e disse que são os autores dessa argumentação, que são os centuriadores protestantes de Magdeburgo. No meu canal, eu falo, inclusive, sobre isso, tá certo? É um vídeo que tá na thumb Dom Williamson, tá o professor Nogueira, tá o John Sousa, e o outro não lembro muito bem qual era, tá? Mas você pode ver muito bem lá quando no meu playlist sobre reconhecer e resistir, né? Contra a tese de reconhecer e resistir, tá certo? Então a argumentação contra o Honório ela é oriunda do protestantismo, não é uma argumentação católica, tá bom? Então teria que ser revisada essa argumentação. Agora vamos ver a argumentação do Padre Checada.
Tá? Tem também a argumentação do padre Schombrut, autor do livro Mistério de Iniquidade, vendido no Seminário de São José, mas tem em espanhol PDF. Acredito que seria uma coisa muito, como é que posso dizer? Seria de bom entretenimento para o senhor, tá bom? Ler esse livro. Continuando. Isso é coisa velha que a direita, entre aspas, submeteu a uma reciclagem constante antes mesmo da Laudato Si de Bergoglio, tá? E sempre consegue flutuar de volta, como o gás do aterro. Refutei o ponto 1 na seção 1 do 11 de setembro para o magistério, bem como na introdução do meu artigo recente, Os Erros de Atanásio Schneider. Refutei o ponto 2 em uma variedade de artigos de Estado na seção 3 da minha cartilha sedevacantista, e ao fazê-lo observe sempre apontei que foram os protestantes, os galicanos e outros odiadores da autoridade papal que levantaram essas acusações de heresia papal e foram duramente derrotados por uma série de teólogos dogmáticos católicos. Está aqui o Padre Checara para dizer que eu estou mentindo, tá bom? E São Roberto Bellamino para dizer que o Padre Checara não está mentindo, certo? Continuando. Para o campo conservador Neutrad, RR, né, no caso vaticanista agora também, né, que é bem RR também. Contudo, o caso histórico que parece fornecer uma refutação do sedevacantismo e demonstrar a validade dos pontos 1 e 2 é o caso do Papa Honório. A partir disso, devemos extrair por analogia um princípio para um curso de ação em relação a Bergoglio e a todos os papas do Vaticano II, que permitirá reconhecê-los como papas, mas nunca jamais submeter-nos a eles. Tratei do caso em meu longo artigo sobre o Bispo Schneider, mas como Honório sempre aparece nas discussões sobre a autoridade papal, pediram-me para resumir meus argumentos em um artigo separado. Ó, tá vendo? Ó? Bastante conteúdo para o senhor ler, do ponto do Padre Checada, falecido, né? Se o senhor quiser tentar refutar, bom, ele está falecido, né? Ele não pode refutar, mas eu posso, com muita alegria, participar, tá, do papel de refutar o senhor também depois, claro, com caridade, com todo o clima amistoso de debate, certo? Contexto geral. O Papa Honório I reinou durante o grande conflito sobre a heresia monotelita. Cristo tinha apenas uma vontade, a divina. Né? Heresia monotelita, ó, tá aí os hereses, monotelitas, né? Que ele está sendo acusado. Por volta de 634, foi abordado por Sérgio, patriarca de Constantinopla, que tentava resolver a disputa e pacificar todos os lados para agradar ao imperador Heráclio. Honório respondeu a Sérgio com várias cartas tratando da controvérsia. Seu conteúdo tornou-se público somente após a morte de Honório, e o levou a ser acusado de diversas maneiras de ser ele próprio um herege, ou pelo menos de ser brando com a heresia. Em 681, o terceiro concílio de Constantinopla condenou postumamente e anatematizou Honório juntamente com vários monotelitas, cuja condenação foi posteriormente renovada pelo segundo concílio de Nicéia em 787 e pelo quarto concílio de Constantinopla em 870. A condenação posteriormente fez o seu caminho para os textos de alguns juramentos eclesiásticos e o breviário romano, anterior a 1570, retratava Honório como tendo sido condenado por heresia. No entanto, apesar destas condenações, a igreja continua a reconhecer Honório como tendo sido um verdadeiro papa e verdadeiro sucessor, embora talvez fraco de São Pedro. Daí os fatos da história de Honório, com os quais todos concordam. Fatos e interpretações contestadas. Mas há inúmeros outros fatos e complicações nesta história sobre os quais os historiadores e teólogos da igreja não concordam. Têm interpretado de maneiras diferentes e, geralmente, têm lutado durante séculos. Então, é uma controvérsia que durou durante séculos. Estas questões controversas incluem se os próprios textos da carta de Honório realmente provam que ele era um herege, ou apenas que ele foi suave no combate à heresia, como o termo heresia deve ser entendido nas diversas condenações conciliares, já que na época nem sempre tinha significado técnico preciso que tem hoje, se a subsequente aprovação papal dos atos conciliares do terceiro de Constantinopla, necessária para o seu efeito jurídico, aprovou a condenação de Honório por heresia, propriamente dita, ou apenas por covardia, ou se alguns dos documentos eram ou continham falsificações, um problema comum na época. Lembra que eu falei das falsificações? Pois é. O próprio São Roberto Bellamino defendeu que os documentos foram falsificados, doutor da igreja. Inúmeras outras incertezas como estas turvas as águas, tornando difícil não só chegar a um relato histórico claro e objetivo do caso Honório, mas também extrair destes complicados acontecimentos as consequências teológicas corretas. Protestantes, galicanos, racionalistas e outros, especialmente no século XIX, não hesitaram nas suas conclusões, é claro, e exibiram rotineiramente o caso de Honório como um dos seus principais argumentos contra a autoridade papal, em geral, e a infalibilidade papal em particular. Vamos agora contextualizar só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho. Em relação, por exemplo, ao tempo, século XIX, né, que os protestantes, galicanos, racionalistas e outros estavam ressuscitando esses argumentos, o século XIX foi onde ocorreu o Concílio Vaticano I, tá certo? E não só isso, dogma da infalibilidade papal. E alguns bispos, inclusive Monsenhor Dupanloup, da França, tão famoso em seus escritos sobre educação católica, que inclusive eu recomendo os escritos de educação católica, né? Eles acreditavam na infalibilidade, ele acreditava na infalibilidade papal, mas achava que não era bom colocar como dogma para não atrapalhar e não prejudicar a convivência com os irmãos protestantes na França, que já estava uma convivência tão boa. Inclusive este mesmo Monsenhor chegou a apoiar o movimento intelectual feminista da época na França, tá certo? Só contextualizando os apoiadores desse tipo de argumento que no final, não acreditavam, mas achavam conveniente defender, justamente para facilitar o diálogo ecumênico.
Ao longo dos séculos, no entanto, os grandes teólogos dogmáticos católicos, incluindo São Roberto Bellarmino, embora muitas vezes discordassem entre si sobre os fatos e a documentação do caso, refutaram longamente as repetidas tentativas de usar Honório como um porrete para esmagar o ensino católico tradicional, sob a autoridade do Papa. Os seus argumentos foram tão bem sucedidos que no século XX os manuais de teologia dogmática padrão geralmente tratavam o caso de Honório sumariamente numa ou duas frases, entre as objeções menores à autoridade do Papa. Aí, tratados de teologia dogmática passam para aprovação papal, viu? Pois é. Honórios tradicionalistas. Depois do Vaticano II, no entanto, escritores tradicionalistas do tipo Reconhecer e Resistir, como Michael Davis, Christopher Ferrara, talvez sem saber que mantinham uma companhia teológica totalmente desonrosa, tentaram ressuscitar Honório como um argumento analógico matador contra ambos, o sede-vacantismo, que se baseia no ensino teológico de que um herege público não pode obter nem reter o cargo ou autoridade papal, e contra a obrigação de concordar com o ensino papal ordinário. A conclusão que queriam tirar é que, uma vez que Honório era um herege e a igreja ainda o reconhecia como um verdadeiro papa, também um papa que é um herege não perde seu cargo e pode ser ignorado com segurança, ok? Inclusive, eu vou aqui parafrasear, trazer um pouco de São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino não acreditava que Honório fosse herege, mas ele, analisando a argumentação, foi o seguinte, tá, mas se ele fosse pelas cartas em privado, seria um herege oculto, e isso não iria fazer ele cair do pontificado, tá bom? Porque ele não ensinou à igreja este erro, como aconteceu no caso de João 23, Paulo VI, João Paulo, principalmente João Paulo II, com seus escritos, palavras, obras, até respirando ele ensinava essas coisas, ok? Bento XVI também, com seu hegelianismo, com sua dialética hegeliana, a nível estratosférico, digamos assim, com sua fenomenologia também, tá bom? E Francisco com seu telhardismo, né? Francisco aí aplica Teilhard de Chardin em quase muitas encíclicas, tá bom? Teilhard de Chardin. Continuando, Honório na era de Bergoglio. Honório, no entanto, começou a surgir novamente em tentativas conservadoras e neocomerciais de explicar Bergoglio como o artigo de 2015 do Dr. Roberto de Mattei. Honório I, o caso controverso de um papa herege. Nesses artigos, onde quer que historiadores católicos e teólogos dogmáticos do passado discordassem sobre fatos, documentação, análises dos mesmos, estes polemistas conservadores e neutrades sempre escolheram a posição que parecia mais prejudicial para Honório e, portanto, a mais favorável à sua própria posição anti-sedevacantista e de ignorar o Papa. O que acaba sendo um sede-vacantismo prático, né? Você reconhece que ele está lá. O dever dele é ensinar, exortar, defender a igreja dos lobos, dos hereges, né? Nutrir com leite, mas você está vendo alguém que só está dando veneno, favorecendo os inimigos, tá? Ou seja, ele não está cumprindo nem mesmo a sua finalidade enquanto Papa. Aí vai ficar só ignorando ele? Complicado. Complicado. Né? Tem que obedecer. Nós temos que obedecer em matéria de fé moral. Se em matéria de fé moral está errando, complicado. Não é possível que os leigos sejam mais doutos em teologia do que o Papa, tá bom? Não é possível. É absurdo, é escandaloso. Sim, pode falar. Professor, seria interessante talvez deixar claro para o Pontes, talvez ele não saiba os casos em que o Papa é infalível, porque o Pontes cita muito essa questão de infalibilidade, como se nós, sedevacantistas, confundíssemos, né? Mas confundíssemos, dizemos que talvez ele faz ali uma analogia para como se nós estendêssemos o conceito de infalibilidade para onde ele não se aplicasse, mas nós sabemos ali, tanto ter aí o manual, qualquer manual, pegar ali um manual de teologia dogmática, alguma coisa assim, os casos em que o Papa é infalível, muitos deles, os modernistas, são obrigados, não têm nem o direito de questionar, né, se eles aceitam esses usurpadores aí como papas, eles não têm nem o direito de questionar a validade do que foi tomado. Então, acho que seria interessante fazer um esclarecimento dessa questão de infalibilidade. Certo. Concílio Vaticano I vai falar, né, que o Papa é infalível quando ele fala ex cátedra. Porém, não significa dizer que quando ele não fala ex cátedra, ele é falível. Em matéria de doutrina, em matéria de fé moral. Por quê? Porque o próprio Concílio Vaticano I fala que no magistério ordinário, universal, nas encíclicas, quando se fala sobre fé moral ou de uma questão disputada sobre a fé, o ensino do Papa, ele é sim correto, ele está repetindo a doutrina da igreja. Tá certo? Agora vamos pegar essa argumentação que eles utilizam com a gente e vamos aplicar ao Bergoglio. Se o Bergoglio está errando por não falar de forma infalível, no mínimo, então ele não está repetindo a doutrina da igreja. Se ele não está repetindo a doutrina da igreja, que doutrina ele está repetindo que escandaliza tanto aos ouvidos católicos, que tanto contradiz a doutrina católica? É uma heresia pública, notória. Dessa forma fica mais fácil de entender, ok? Outra coisa também, tá? Os teólogos da dogmática falam, inclusive, né, que além de o Papa repetir aquilo que é de doutrina da igreja, tá certo? Tudo aquilo que os papas falam nas encíclicas sobre fé e sobre moral, que antigamente era uma disputa, a partir do momento que o Papa fala que aquilo dali acabou, tá bom? Sobre fé e moral, tá certo? Um exemplo, Mystici Corporis, o herege por si só está fora da igreja, pelo pecado de heresia. Pio XII fala isso, Mystici Corporis, tá bom? Ah, Gabriel, ele falou ex cátedra, não falou ex cátedra, mas ele repetiu a doutrina da igreja e tomou ali a decisão,
tá certo? Agora, por exemplo, ex-cátedra, concílio, tarará, 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 toda aquela estrutura do Vaticano II, tá bom? Que tem todas as prerrogativas de infalibilidade que eles falam que não foi infalível, tá bom? Foi falado sobre fé moral? Foi. Os teólogos da dogmática falam que o Papa está ensinando com autoridade algo sobre fé moral, principalmente quando ele está interpretando as Sagradas Escrituras e seus documentos. Se ele está fazendo isso, é o ensino oficial. É a interpretação oficial daquelas escrituras. E nisso ele não pode errar. O magistério da igreja não é uma coisa meramente pneumática, tá? Não é uma coisa meramente abstrata. O magistério da igreja, ele também, tá? Ele não tem só a sua dimensão das ideias, não é algo platônico. Assim como a igreja é o corpo místico de Cristo, e existe a igreja visível, a igreja invisível, o magistério, você pode pegar a mesma coisa. O magistério é o quê? É o ensino do mestre, o ensino da igreja. E quem é o porta-voz de Cristo é o Romano Pontífice. Basta vocês verem. Existia algum documento do magistério antes do papado de São Pedro? Não. Alguém poderia chegar com São Pedro e falar: São Pedro, você está indo quanto o magistério dos papas? Quanto o magistério da igreja? Não, porque quem faz o magistério são os papas. Se existem documentos do magistério, foi feito por papa, tá bom? Não pode separar as duas coisas aí, tá certo? Ou o papa, ele ensina ali, né? É o ensino do magistério se dá através dele, tá bom? Sendo infalível, com as prerrogativas do concílio, ou não, nós temos que aceitar quando se fala em matéria de fé moral. Agora, se ele versa sobre política, por exemplo, não somos obrigados, porque ali ele é falho, ele não está falando sobre fé moral, tá bom? Não está nem em prerrogativa Vaticano II. Qual é o assunto, qual é o objeto, digamos assim, o objeto da infalibilidade papal? Fé e moral, ok? Aspectos condicionais. O Papa se pronunciando como pastor supremo dos fiéis, na autoridade, impondo, ok? Algo sobre fé moral, sozinho ou reunido com os bispos em concílio, tá certo? O Papa Pio XII, por exemplo, impondo sobre fé e moral. Mesma coisa. Pio XI, São Pio X, tá? Principalmente quando eles condenam as doutrinas opostas. E aqui eu vou dar um exemplo que eu adoro utilizar para mostrar que, de fato, Dom Castro Maia estava certo quando disse um dos primeiros artigos daquele livro que era vendido na permanência, não é mais vendido na permanência, que é o Pensamento de Dom Castro Maia. Ele fala no primeiro que quem aceita o Vaticano II por si só cai em cisma. E eu vou provar agora com vocês isso, ok? Pascem de Dominici Gregis era infalível? Sozinha? Não era infalível. Ele estava expondo a doutrina modernista e exortando aqueles que são os faltores disso para que renunciem isso. E ele impôs o juramento de modernista. Tá bom? Primeiro ele reprovou a doutrina. Expôs com reprovação. Ensinou ali. Depois ele impôs o juramento de modernista. Tá certo? Depois sacrorum antistito com todas as medidas para se combater o modernismo. Depois, decreto lamentável status, onde ele condenou as proposições modernistas e, para tudo, documento Prestantia Scripturae, que está disponível, inclusive, no site da Associação Montfort. Você pode ver, senhor Evandro Pontes, nitidamente lá, onde ele anatematiza todos aqueles que são fautores do erro da heresia modernista. Ele anatematiza, fala que estão todos anatematizados fora da igreja. Ok? Juntando tudo isso, a partir desse momento que ele anatematizou, quem adere ao modernismo, a Pascendi, Sacrorum Antistito, todos os outros decretos sobre o modernismo se tornam infalíveis. Porque ele fez tudo ali o que era necessário. Ok? Ele sozinho falando sobre fé e moral, impondo. O senhor entendeu, Evandro Pontes? Agora, por exemplo, antes de eu taxar a gente de herege, eu tenho que, por exemplo, mostrar um documento formal onde fala que aqueles que dizem que o Papa, por ser herege, cai do pontificado, ou que um Papa suspeito de heresia possa ser duvidoso, e no caso o Papa dúbio é um Papa nulo, ou aqueles que falarem que um herege não pode ser Papa, seja anátema. Não é isso? Não são essas coisas que os senhores exigem de nós para que nós possamos dizer com verdade, segundo os senhores, que eles não são papas? Porque não fazem conosco a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O senhor reconhece o papado de Jorge Mário Bergoglio, dito Papa Francisco, que para nós é um antipapa. Ele se pronunciou recentemente sobre o sedevacantismo. Ele condenou a doutrina sedevacantista? Não. Ele excomungou? Não. E que ele falou que nós somos pessoas tristes e que nós somos fungos. Tá bom? Os fungos se alimentam daquilo que está podre. Os hereges são podres. De certo modo, nós somos fungos, sim. Eu concordo com ele. Eu acho que ele se pronunciou de forma infalível aí, viu? Ele se pronunciou de forma infalível. Isso aí foi infalível. Eu me reconheço como um fungo que está a se nutrir, se alimentar do cadáver modernista do Vaticano II e todas as suas consequências. Agora, triste? Não me considero triste, não. Tá? Eu já vi muitos modernistas tristes, reconhecer e resistir tristes, porque, poxa, caramba, tá esse Papa herege aí, né? Não pode dizer que é herege, não pode, não, meu Deus, não virar sair vacante. Esse Papa mal, está aí, não vamos fazer nada, meu Deus, olha, o Padre Braulio foi expulso da paróquia aí, né? Não pode recorrer a nada.
coitadinho dele, tá? Tristeza total. Aqui nós, por exemplo, acabamos de explodir o nosso bispo porque ele fez Hariman com herege e a gente tá pulando de alegria porque a gente não pecou por heresia, não tá fora da igreja graças a isso, tá bom? Ah, mas você não fica mal de ficar sem padre? Não, a gente fica, né? Ficar a gente fica. Agora tem a contrição perfeita como a espiritual. O que a gente não pode é ficar em comunhão com padres hereges que ele ordenou aqui, né? A gente não pode. Faz isso daí, tá certo? Isso aí é impensável, tá bom? Pode falar, Matheus. Aproveitando o que o senhor disse, eu quero pegar aqui um trecho aqui do documento do Evandro Pontes, só para explicar, eu não lembro aqui se eu expliquei nesse vídeo, a gente não está colocando o documento aqui na tela dessa vez, porque, bem, esse documento aqui, ele foi fechado para os assinantes, então para a gente não ter nenhum problema, eu só vou citar o que está sendo dito aí, o Evandro Pontes não vai querer negar a citação, né, mas pode falar, ô Sapucaia. Só ressaltando. O seu Papa Francisco também diz que nós não somos pessoas más, e todo herege é mau. Tá bom? Todo herege é mau. Nós não somos pessoas más segundo ele. Então o senhor teria que fazer uma retratação. Tá bom? Em relação ao vosso documento que nos intitula como hereges. Nós não somos maus, somos apenas pessoas tristes, tá bom? Mas assim, a gente pode continuar debatendo para ver se a gente fica mais feliz. Tá bom? Se eu quiser ajudar, a gente aceita que o senhor colabore para com a nossa felicidade nesses debates. Então, justamente, nesse documento, o Evandro Pontes, ele fala, o título do documento é Nota sobre a heresia sede-vacantista. Esse é o título do documento do Evandro Pontes. Então ele já nos chama de herege logo na primeira linha. Recentemente, numa das publicações mais recentes do Evandro Pontes, ele fala que é urgente que os sede-vacantistas sejam excomungados. Então, aqui algumas coisas para pontuar. Primeiro, o Evandro Pontes diz que segue totalmente a doutrina do padre Calderon e está de pleno acordo com tudo isso, tá, Zaz, etc. Os dominicanos de Avrillé, que são hoje pertencentes à resistência, que já foram da fraternidade no passado, eles ali que são considerados pelos Reconhecer e Resistir, ou seja, por esses aí que não são sede-vacantistas como doutores em teologia, como um grupo sério, eles, ao analisar o sede-vacantismo, eles chegam à seguinte conclusão: o sede-vacantismo não é nem heresia e nem cisma. Por quê? Porque nós não negamos nenhuma verdade de fé, não negamos nenhum dogma de fé, e nós não negamos o poder do Papa. O que nós negamos é que fulano ou Beltrano seja Papa. Então, os próprios dominicanos nos classificam ali como um erro de opinião teológica. Ponto. Só isso. O Evandro Pontes já extrapola para dizer que a heresia, tá bom, então se a heresia, qual dogma de fé que nós negamos? Aí aqui no documento, o Evandro Pontes diz o seguinte, citando, heresia formal, no caso, seria negar voluntariamente e com pertinácia uma verdade que a igreja propõe como revelada por Deus. Até aí nós concordamos. Continuando a conclusão dele. A verdade em questão é, Francisco é Papa. Veja, ele está dizendo aqui que a verdade revelada por Deus é que Francisco é Papa. E que negar que a eleição de Francisco é uma heresia formal. Então, isso é muito, muito, muito complicado, porque aí é dogmatizar todos os pontificados, e quando você analisa em conjunto aqui com a seguinte afirmação, que é a segunda dele, ele diz o seguinte: a defesa de teses que envolvam a acefalia da igreja, ou ainda de rejeitar a figura de qualquer eleito em conclave como Papa legítimo, é uma heresia. Bom, eu pergunto, da onde o senhor tirou que negar uma eleição é heresia? Tem documento, tem prova, tá tirando isso de onde? Eu já te passo a palavra, Sapucaia. Só concluindo aqui. Lembrando também da bula do grande Papa Paulo IV. O Papa Paulo IV diz o seguinte: ainda que um herege seja unanimemente eleito, aclamado, a sua eleição é inválida. Então, assim, por mais que você queira dizer que a bula do Papa Paulo IV não está mais valendo, tal, não entrando neste mérito, agora, o próprio Papa fala o seguinte: é teoricamente possível que alguém que seja eleito com consenso unânime não tenha uma eleição legítima. Então, vai dizer que o Papa Paulo IV está abrindo espaço para heresia dentro da Igreja Católica? É uma coisa sem pé nem cabeça. É não entender de fato o que significa heresia. É usar o termo heresia como um porrete argumentativo para bater na cabeça de que eu não gosto. Então, fulano disse alguma coisa que eu não gosto, torce pro time que não é meu time, então é herege. Não é assim que a coisa funciona. Sapucaia, pode falar. Não, concordo absolutamente, né, com o Matheus Lassan, tá? E ressalto também, quando ele fala eu ouvi ele falar sobre isso, a cefalia, tá bom, da igreja, e digo pro senhor que quando o senhor fala que a igreja fica acéfala quando fica sem papa, bom, os papas não têm vida eterna. Quando um morre, o outro assume. Na era patrística, às vezes ficava 3 anos sem papa. No cisma do Ocidente, chegou a ficar 30, tá? Chegou a ficar 30 anos sem papa. Tinha um monte de antipapa lá. Só que esses antipapas não eram hereges, tá? Eles eram apenas pilantras mesmo. Não era herege, não. Tá bom? Negociar cargo, etc. e tal. Não tinha lei canônica na época pra barrar quem fizesse isso. Hoje em dia tem, graças a Deus. Tá bom? Outra coisa também. Bula do Papa Paulo IV. Foi revogada? Quem disse que revogou? Foi o Nogueira no livro do Papa Herético, eu tenho aqui. Ele fala que ele acredita que foi revogada. O Nogueira acredita que foi revogada. Parabéns pro Nogueira. Se ele acredita,
tudo bem, ninguém é obrigado a concordar, e a consequência de que nós somos hereges a partir do argumento Nogueira também, ninguém é obrigado, tá? Ele não tem formação teológica, ele é um gramático, nem filosófica tem de nada que possa provar, testar isso, tá bom? Padre Álvaro Caldeirão é teólogo oficial da igreja? Não é teólogo oficial da igreja também. Agora nós utilizamos apenas aqui os autores da igreja, dogmática, etc, 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 tá bom? Então, se eu falar que a igreja fica acéfala porque tá sem papa, é a mesma coisa que o senhor naturalizar a igreja. Tirar o aspecto sobrenatural dela e deixar uma coisa, uma instituição naturalista, onde se não houver um ser humano ali governando, ela não vai mais existir. Da mesma forma que um corpo humano sem cabeça morre. Só que existe a cabeça visível, que é o Papa, e a cabeça invisível, que é Cristo. Todos os tratados dogmáticos falam isso. Que é isso que mantém a igreja. A cabeça invisível mantém a igreja. Quando o senhor fala que pelo Papa não ter Papa, a igreja acaba ou fica acéfala, o senhor está negando que Cristo é a cabeça invisível da igreja, e por consequência que a igreja é o corpo místico de Cristo, e por consequência que Cristo, né, que o Espírito Santo assiste a igreja. Agora, na hora do conclave, o senhor chega a falar que o Espírito Santo escolhe o Papa. Mas quando fica sem Papa, não tem Cristo, tem Espírito Santo? Que segregação de uma das duas pessoas da Santíssima Trindade é essa? Entendeu? E outra coisa, não é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Não é. São os cardeais. A noção de que é o Espírito Santo escolhe o Papa é uma noção romântica e carismática, inclusive. Aprendi isso nos ambientes da Canção Nova, com o falecido Jonas Abib, padre Jonas Abib, tá bom? É o Espírito Santo que escolhe, não é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Não é um sorteio onde cada um vai fazer um voto e se o Espírito Santo, todo mundo, vamos supor assim, todo mundo quer ser herege aqui, mas o Espírito Santo não quer. As pessoas vão lá e muda a canetinha, muda o nome e reescreve outras coisas. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, seria tentar a Deus isso daí. Então, não é assim. Os cardeais escolhem, São Roberto Bellarmino. Existe o aspecto material do papado e o aspecto formal, né, da eleição papal. No aspecto material da eleição, são os cardeais que elegem por injunção humana. A partir do momento que aquele homem, aquele bispo aceita o papado, ele recebe a autoridade de Deus. Basta ele aceitar, tá bom? Bastou ele aceitar. Qual seria o impedimento para isso? O pecado de heresia. A heresia, se fosse uma apóstata ali sendo eleito, tá bom? Seria o único problema, o único impedimento. Ou se fosse uma mulher, tá bom? Não pode. Tem que ser católico, o mínimo é ser católico. Tá certo? Pode falar, Matheus. Oi. Então, o Evandro Pontes, ele diz que nós somos sede-vacantistas, estamos dizendo que a igreja fica acéfala. Ou ele está dizendo que quem afirma o sede-vacantismo está afirmando que a igreja está no momento acéfala, sem cabeça. Veja só, Evandro Pontes, seguidores do Evandro Pontes, seguidores da restauração. Todo o católico, até os modernistas, são sede-vacantistas quando um papa morre. O que nós, sede-vacantistas, estamos dizendo, nós nos chamamos sede-vacantistas porque nós acreditamos que hoje a sé está vacante. Está vacante desde a morte do último Papa. A nossa posição é meramente continuar sendo católico quando o Papa morre. É o procedimento normal da igreja. O Papa morreu, a sé ficou vacante. Então, você vai dizer o quê, Evandro Pontes? Que a igreja fica num perpétuo ciclo de ora tem cabeça, ora não tem cabeça, quando o Papa vive, quando o Papa morre? Isso vai contra, inclusive, o Concílio Vaticano I. Porque lá, aqui eu tenho aberto, é o cânon 1825. Se, portanto, deixa eu colocar aqui na tela rapidinho, um momento. Usando a tradução da Monfort, que eu sei que ele gosta. Se, portanto, alguém negar-se de direito divino e por instituição do próprio Cristo que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice é sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Aqui, vejam só, a intenção, um dos principais doutores por detrás do Concílio Vaticano I, é o próprio São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino fala isso. E por que São Roberto diz isso? São Roberto, ele foi um dos doutores durante o Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento. E, justamente, os protestantes e os cismáticos do Oriente, eles argumentavam o seguinte, é exatamente o que você está argumentando. Ora, se a igreja é visível quando tem Papa, que a cabeça é o Papa e coisas dessa natureza, quando o Papa morre, cadê a visibilidade da igreja? Cadê o cabeça da igreja? Então, aí São Roberto fala, o primado de Pedro continua, independente de ter o representante ou não. A Sé já ficou 3 anos sem Papa. Se pode ficar 6 meses, pode ficar 1 ano. Se pode ficar 1 ano, pode ficar 3 anos. Se ficou 3 anos, pode ficar 10 anos, 15 anos. O que impede? É uma questão de quantidade, não de qualidade. E o outro ponto que eu não quero aqui esquecer é que o professor Sapucaia disse o seguinte, sobre fazer aqui da igreja uma questão jurídica com relação à bula Paulo IV, do Papa Paulo IV. Veja bem, o Evandro Pontes diz que um dos problemas da tese, ou melhor, do Estado do Vaticano, é justamente fazer com que a doutrina da Igreja Católica se torne quase de direito positivo. Ou seja, a partir de hoje, do Vaticano I, 1870, o Papa é infalível. Aí pode ser
segundo Evandro Pontes, que isso acontece de um modo ou de outro na tese vaticanista, ou melhor, com a criação do Estado Vaticano, é que pode vir um Papa no futuro e basicamente desdizer, está revogado que o Papa é infalível. Veja, os ensinamentos da Igreja não são de questão de direito positivo. Então, se o Papa Paulo IV diz uma coisa dessa, não é meramente uma lei humana, assim, o Papa herege, nós não vamos aceitar Papa herege hoje, mas se algum Papa no futuro resolver aceitar Papa herege, aí não é mais comigo, aí é problema de vocês no futuro. Não é assim. A Igreja não cria hereges, ela condena. Alguém não se torna herege apenas após a condenação. O cara já é herege a partir do momento que ele aderiu à heresia. A Igreja só formaliza aquilo que já é. Não é um juízo, como você, como jurista, muito bem sabe, não é um juízo constitutivo, mas meramente declaratório. Não é possível constituir um herege. Falar, você não era herege, agora por uma bula de um papa você é herege. Não é assim que a coisa funciona, Sapucaia. Sim. O que mais? Que tu falaste sobre, por exemplo, a bula do Papa Paulo IV, né? Gostaria de ressaltar que, inclusive, essa bula ela foi utilizada para fazer o Código de Direito Canônico de 1917, né? E voltando também à questão do que o senhor falou, né, pelo fato de ser um Estado do Vaticano agora, a doutrina católica vira a doutrina positiva, etc. Olha, isso era um erro que São Pio X dizia que os modernistas cometiam bastante, de considerar o catolicismo como apenas o aspecto positivo, tá bom? E não no aspecto doutrinário, sobrenatural. Isso, inclusive, fez com que muitos acreditassem na heresia da evolução do dogma, ou seja, a igreja, os seus dogmas, a sua doutrina muda, porque a igreja tem leis e essas leis mudam, de acordo com os tempos, e etc. Entendeu? Isso aí leva ao erro modernista da evolução do dogma, da heresia, no caso, né? Porque São Pio X já qualificou como heresia, então é heresia mesmo, tá certo? E não é assim, a doutrina não vai mudando de acordo com cada papo que vai chegando lá, tá bom? E em relação aos perpétuos sucessores, você pode acabar falando, né? Então o Vaticanismo nega que nós temos perpétuos sucessores, porque cadê o outro perpétuo sucessor, né? E eu vou dividir a tela agora com vocês, tanto de um artigo que eu fiz no Perfecto Ódio, como também de um outro traduzido, do Frei Stefanik, sei lá, tá bom? Fala justamente sobre isso daí. Tá, começar do Padre Martin Stefanik, franciscano. Perpétuos sucessores, um franciscano ensina aos escrupulosos. Nota, Padre Stefanik é um sacerdote franciscano ordenado em 1941, doutor em teologia sagrada pela Universidade Católica. Ele nunca celebrou nova missa e ao longo dos anos conduziu um extenso apostolado de correspondência com os católicos que resistem aos erros do Concílio Vaticano II. As seguintes cartas são suas respostas a uma objeção frequentemente feita contra o sede-vacantismo. 2002 isso, ó. 2002, olha o tempo, né? Caro correspondente, você cita o trecho do Vaticano I, seção 4, que afirma claramente que São Pedro, o primeiro Papa, tem sucessores perpétuos na primazia sobre a Igreja Universal. Você, compreensivelmente, se pergunta como poderia haver ainda sucessores perpétuos de São Pedro se os homens que afirmaram ser papas em nossos tempos foram, na realidade, hereges públicos, que, portanto, não poderiam, como hereges, ser os verdadeiros sucessores de São Pedro. O importante aqui é entender que tipo de sucessão perpétua na papalidade Nosso Senhor estabeleceu. Nosso Senhor pretendia que houvesse um Papa na cátedra de São Pedro a cada momento da existência da Igreja, a cada momento da existência da papalidade? Você perceberá imediatamente que não. Nosso Senhor, obviamente, não estabeleceu esse tipo de sucessão perpétua de papas. Você sabe que, ao longo dos séculos da existência da Igreja, os papas têm morrido e que em seguida seguia-se o intervalo, após a morte de cada papa, em que não havia sucessor perpétuo, nenhum papa, ocupando a cátedra de São Pedro. Essa cátedra ficava vaga por um tempo. Sempre que um papa morria, isso aconteceu mais de 260 vezes desde a morte do primeiro papa, mas você também sabe que a morte de um papa não significava o fim da sucessão perpétua de papas após Pedro. Você entende agora que nenhum papa não significa nenhuma papalidade. Uma cátedra de Pedro vaga após a morte de um papa não significa uma vaga permanente nessa cátedra. Uma vaga temporária da cátedra de Pedro não significa o fim dos sucessores perpétuos na primazia sobre a Igreja Universal. Embora Nosso Senhor, se assim o desejasse, pudesse garantir que no momento em que um papa morresse, outro homem sucederia automaticamente como papa, ele não fez isso dessa maneira. Nosso Senhor fez da maneira que sempre conhecemos, ou seja, permitiu um intervalo ou interrupção de duração não especificada, a seguir a morte de cada papa. Essa interrupção de sucessão de papas durou, na maioria das vezes, várias semanas, ou um mês ou mais, mas houve momentos em que a interrupção durou mais tempo que isso, consideravelmente mais. Nosso Senhor não especificou por quanto tempo aquela interrupção poderia durar antes que o novo papa fosse eleito, e ele não declarou que, se o atraso na eleição de um novo papa durasse muito, a sucessão perpétua seria então encerrada, de modo que seria necessário dizer que a papalidade não existe mais. Nem a igreja especificou o tempo e a duração da vaga da cátedra de Pedro permitida após a morte de um papa. Portanto, fica claro que a atual vaga da cátedra de Pedro, provocada pela heresia pública, apesar de ter durado cerca de 40 anos, não significa que a sucessão perpétua de papas após São Pedro tenha chegado ao fim. O que precisamos perceber aqui é que a papalidade, e com ela os sucessores perpétuos dos papas, é uma instituição divina, não uma instituição humana. Portanto, o homem não pode encerrar a papalidade, não importa o quanto Deus permita que a heresia prevaleça na sede papal em Roma. Apenas Deus poderia, se assim o desejasse, encerrar a papalidade. Mas ele não quis fazer isso, porque ele fez a sua vontade conhecida à sua igreja de que haverá sucessores perpétuos na primazia papal que foi confiada primeiro a São Pedro.
Naturalmente, sentimos angústia pelo fato de a vaga da cátedra de Pedro ter durado tanto tempo, e não conseguimos ver o fim dessa vaga à vista. Mas percebemos que a restauração da fé católica, e com ela o retorno de um verdadeiro Papa católico, a cátedra papal, ocorrerá quando Deus assim o desejar, e da maneira que ele desejar. Se nos parece até agora que não há eleitores qualificados genuinamente católicos que poderiam eleger um novo e verdadeiramente Papa católico, Deus pode, por exemplo, provocar a conversão de bastantes cardeais da fé católica tradicional, que então procederiam a eleger um novo Papa católico. Deus pode intervir de qualquer maneira que lhe agradar, a fim de restaurar tudo como ele originalmente desejou em sua Santa Igreja. Nada é impossível para Deus. Nota de rodapé, 2002, ainda existiam alguns cardeais, acredito que ainda existia cardeal de Pio XII ali, tá bom? Por isso que ele chega a falar disso. 2003. Caro católico fiel, sua carta de 21 de fevereiro de 2003 me fala sobre os tomés duvidosos, que dizem que simplesmente não podem acreditar que a cátedra de Pedro poderia ter ficado vaga por tanto quanto 40 anos, ou mesmo por apenas 25 anos, sem que a sucessão perpétua dos papas seja permanentemente quebrada. Esses tomés duvidosos presumivelmente concordam que a sucessão perpétua dos papas permanece ininterrupta durante os intervalos relativamente curtos que seguem as mortes dos papas. E você indica que, pelo menos por um tempo, eles até entenderam, para o crédito deles, que um herege público e impenitente não pode possivelmente ser um verdadeiro Papa católico e que a cátedra de São Pedro deve necessariamente ficar vaga se assim for assumida por tal herege público. Mas, como você diz tristemente, esses tomés duvidosos mudaram de opinião depois de ler a declaração do Concílio Ecumênico Vaticano I, que você citou de Denzinger em sua carta de 8 de novembro de 2002. O Vaticano declarou que o bem-aventurado Pedro tem sucessores perpétuos na primazia sobre a Igreja Universal. Observe cuidadosamente que o Vaticano I não diz mais do que São Pedro terá sucessores perpétuos na primazia, o que obviamente significa que a sucessão perpétua dos papas durará até o fim dos tempos. O Vaticano I não diz nada sobre por quanto tempo a cátedra de Pedro pode ficar vaga antes que a sucessão perpétua dos papas supostamente chegue a um fim final. No entanto, os tomés duvidosos imaginam ver a declaração do Vaticano I algo que simplesmente não está lá. Eles presumem pensar que sucessores perpétuos na primazia significa que nunca pode haver uma vaga extra longa na cátedra de Pedro, mas apenas aquelas breves vacâncias que sempre soubemos ocorrer após a morte dos papas. Mas isso não é ensinamento do Vaticano I. E aqui eu vou complementar rapidinho, antes que... Deixa eu ver quem quer falar. Matulação? Rapidinho, Matulação. Uma refutação breve que eu fiz ao John Sousa e Robert Sisko, que são os autores dessa argumentação, os principais. Inclusive, ressalto que o John Sousa, ele é maçom, tá bom? Ressalto isso. Fala que sai da maçonaria, que ele era grau 33, mas a gente sabe muito bem como é que funciona o negócio, tá bom? Aqui eles falam que a gente nega que há sucessores perpétuos no primado de Pedro por conta da longa vacância. E eu respondo brevemente. É falso que nós, seja-vacantismo, afirmamos que, embora o primado seja perpétuo, não há sucessores primados perpétuos. Em primeiro lugar, os nossos opositores tendem a imaginar que negamos esse dogma porque pensam que a sucessão perpétua requer necessariamente que, após a morte do último sucessor de São Pedro, imediatamente se deve ter outro. Caso contrário, a igreja acabaria. Tal imaginação do blog Unam Sanctam, tá? Ressalto, do Unam Sanctam é, no mínimo, infantil. Não sei quem votou do blog, tá bom? E também, que é o argumento do John Sousa e Robert Sisson lá dos Estados Unidos, tá bom? Ressalto, deles. Por ser tão dissonante da realidade, principalmente quando se fala em história eclesiástica, pois no cisma do Ocidente, quanto tempo ficou a sé vacante durante o cisma dos três papas? Ora, inclusive, a solução para tal crise, de acordo com o Compêndio de História Eclesiástica, do Frei Dagoberto, e de acordo com o padre Dr. Arriaga, foi o Concílio Geral Imperfeito, ou seja, a mesma solução que nós, seja-vacantismo, damos para a crise atual. Que não é o mesmo que o conclavismo, ressalto aqui. O conclavismo do Frei Tiago de São José é pegar todo mundo que seja reconhecido pelo povo como bispo, junta todo mundo uma farofa no conclave, ali em Madagascar, faz a eleição e pronto, todo mundo tem que aceitar, acabou, tá bom? Não é isso. O Concílio Geral Imperfeito é outra coisa, existem várias condições para ele ocorrer, segundo São Roberto Bellarmino, tá? Ademais, fica claro no mesmo Concílio do Vaticano, no texto que precede o mesmo cânon dos perpétuos sucessores, que ninguém certamente duvida, pois é um fato notório em todos os séculos, presta atenção, em todos os séculos, notório, que São Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, o qual São Pedro vive, governa e julga através de seus sucessores. Ou seja, a sucessão perpétua é algo notório em todos os séculos. No século XX, essa sucessão foi notória, embora interrompida por um longo período até agora, na segunda década do século XXI. Será que quando o concílio fala em todos os séculos, significa literalmente 100 anos, desde a morte do último sucessor de São Pedro? Ou será que se refere aos séculos em si mesmo, tal como o século I, II, III, tarará, até 21? Bom, se for, temos até 2058 ou até o final do século XXI para que essa sucessão seja notória mais uma vez, ou seja, no qual São Pedro vive, governa e julga através de seus sucessores, ou seja, para que ela continue com o sucessor de sua santidade, Pio XII, tá certo? Ressalto que esse trecho que eu citei aqui é a explicação doutrinária do cânon. No Concílio Vaticano I, antes dos cânones, sempre tem uma explicação dogmática destes cânons. Não podemos apartar a explicação dogmática do cânon, tá certo? Mais uma vez, a igreja não é meramente positiva, não são apenas leis. Existem doutrinas por detrás destas leis. Segundo São Tomás de Aquino, seu Tratado da Justiça, aquele que aplica a lei contrariando o espírito da própria lei, peca contra essa lei. E aqui
Eu falei aqui, a conclusão é o que eu já falei antes sobre o Padre Arriaga, né, Castro Maia e etc. Pode falar, Lação. Perfeitos dos comentários, Sapucaí. Eu quero aqui aproveitar, já que o Evandro Ponte cita o Noguê como uma das suas fontes, uma das suas inspirações, refutar a ambos brevemente, dar aqui esse esclarecimento, porque o Noguê, ele fala ali nos seus opúsculos sobre o Papa Herético, basicamente o seguinte: ora, o Vaticano I diz, como dogma de fé, que haverá perpétuos sucessores até o fim dos tempos. Por outro lado, os sede-vacantistas negam que hoje exista um sucessor de São Pedro. Logo, os sede-vacantistas são hereges. Essa aí é a conclusão maravilhosa assim, do Nogueira, que o Evandro Pontes concorda. Se ele não diz assim que são hereges, pelo menos diz que estão em grave erro, mas aqui a gente tem que levantar de novo essas duas questões que são muito óbvias. Né? Primeiro, os papas não vivem para sempre, como muito bem foi explicado nesse artigo aí. Então, quando um papa morre, deixa de ter perpétuos sucessores? Essa deveria ser a primeira pergunta a se fazer. Um papa morreu, deixa de ter perpétuos sucessores? É claro que não. Apenas a sé não está preenchida no momento, está vacante, logo elege-se outra e tudo mais. O segundo ponto, seria extremamente temerário da parte dos cardeais, dos doutores, de todo mundo, tentar estipular um prazo rígido e fixo para a eleição de um novo pontífice, porque você não sabe quais são as condições que podem acontecer no futuro. Então, sim, a sé já ficou vacante durante 3 anos no passado. Imagina que aí acontece alguma coisa, não sei, um novo Napoleão que já prendeu o Papa no passado, um novo precursor do anticristo, morre um Papa, domina fisicamente, militarmente o Vaticano, prende os cardeais, fica 10 anos no poder e fala, não vai ter conclave. E aí, acabou a igreja por causa disso? Então, é complicado você fazer um negócio desse. Você estipular um prazo assim é perigosíssimo. Perigosíssimo. E tentar nos colocar no meio disso é muita loucura, muita loucura. Sapucaí, pode falar, depois eu tenho mais alguns comentários aqui sobre o artigo do Pontes ainda. Inclusive, esse argumento deles, que a gente nega os perpétuos sucessores, é um argumento que, na verdade, recai sobre eles, de negar a perpetuidade dos sucessores. Por quê? Nós estamos tranquilos, todos nós, porque sabemos que tem perpétuos sucessores, vai ter até o fim dos tempos. Agora, eles argumentam dizendo que o período longo de ser vacância acaba com a igreja. Então, quem está dizendo que não tem perpétuos sucessores são os senhores. Os senhores estão dizendo que o primado de Pedro é temporário e não perpétuo. Por quê? Por conta de aspectos ou falhas humanas. Ou seja, o ser humano acabando com algo que é de instituição divina. Olha, o argumento recai sobre vocês. No final, quando vocês usam esse argumento contra nós, vocês acabam negando que São Pedro tem perpétuos sucessores por conta de um período de tempo. Eu sei que é angustiante, que a vida do ser humano é pouca e que quando nós nos deparamos com a crise, nós queremos ver ali a restauração com o Papa, etc. Mas não é porque nós somos tristes. Ou não, eu não estou triste em relação a isso, tá bom? Não é porque existem pessoas que estão angustiadas com a situação que Deus é obrigado para fazer a pessoa ficar feliz e ver um Papa ali, tudo bonitinho de novo, para fazer solucionar tudo, tá bom? Deus não é um pai que mima os filhos. Eu quero agora. Senão, parece que não tem mais pai. Se você não dá o que ele quer, o pai não existe mais. É absurdo. Completamente absurdo. Então, vocês falarem que o longo período da ser vacância é a mesma coisa que negar o primado perpétuo, vocês é que estão negando. Vocês acabam dizendo que o tempo, ou seja, algo contingente, aqui o tempo, é capaz de destruir a Igreja Católica. Um aspecto contingente, tempo, uma noção que só nós, seres humanos perecíveis, temos, porque além do tempo tem o quê? A eternidade, entendeu? E sabemos na Sagrada Escritura que muitas das vezes, como se fala, né? 1 ano é 1 dia para Nosso Senhor. Tá demorando demais, parece que tá demorando demais, porque nós somos seres finitos, temos vida curta, tá bom? Temos vida curta. Mas para Deus tá o tempo suficiente, tá certo? Não se podemos ficar murmurando contra a providência em relação ao período, taxar, não, só pode até tal tempo. Quem é que dita? Já cai em contradição com o argumento de que o Espírito Santo escolhe o Papa. Se o Espírito Santo escolhe o Papa, ele decide quando ele quer que venha um Papa. Não é a gente que decide. É muita contradição, tá bom? Não é isso, Matheus, pode falar. Blindar aqui, reforçar aqui a questão, nós estamos sim tristes com a situação da Igreja Católica. Nós gostaríamos de estar vivendo um período em que a Igreja estivesse triunfante, gloriosa, majestosa, assim, sem nenhum inimigo, né? É um período maravilhoso. Ok, pode falar. Em Guerra Santa, tô brincando. Então, gostaríamos sim que a igreja estivesse nos seus melhores momentos. Ficamos tristes com isso. Mas nós não vamos ficar aqui afetadinho e fazer uma teologia com base nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Isso aqui é inadmissível para quem se pretende explicar a crise da Igreja Católica. Aí tem mais algum ponto aqui que eu acho interessante de citar, fazer uma breve leitura aqui de um parágrafo e meio aqui do Evandro Pontes. Ele fala o seguinte: qual seja, em ambos os casos, Judas Iscariotes e São Pedro, em ambos os casos, a heresia. Judas Iscariotes, tendo cometido a maior delas, escolheu deliberadamente trair Nosso Senhor e entregá-la a Caifás. Já em São Pedro, a heresia foi ter negado ao próprio Cristo em persona e publicamente. Contudo, sua má escolha, qual seja
a heresia, conduziu a um caminho de volta por arrependimento. Eu vou dar primeiro aqui a palavra pro Sapucaia, ver se eu já vi que ele fez algumas caras e bocas. Quer comentar esse parágrafo ou eu posso fazer aqui o comentário do Sapucaia? É o que eu tinha falado. Ele faz essa proposição porque ele qualificou anteriormente a heresia como uma má escolha apenas. Aí é mole. Ou seja, a má escolha do Judas fez ele um herege. Que não foi pecado, ele não negou nenhum artigo da fé, não falou que Jesus não é Messias, nem coisa do tipo. São Pedro também, a mesma coisa, falou que não conhecia. Né? Não conheço isso aí, não conheço. Ele só falou isso, por covardia. Entendeu? Foi um pecado ali de covardia. Se deparou na morte, e com a morte ali ficou com medo. Natural, todo ser humano fica com medo de morrer. Tá bom? Agora, quem é que tá apontando mais na cara do Francisco? Olha, cara, é o seguinte, nega Cristo. Então, Quem é que tá fazendo isso? Ele faz isso deliberadamente, rindo, chamando, sei lá, tal pessoa de rígida, triste, fungo, sem caridade, nananana, tá? Já que ele é papa e ele tá falando aí sobre fé e moral, quando ele vai tratar desses assuntos, vocês deveriam imitar a caridade do Bergoglio e chamar a gente não de herege, nem de cismático, nem de demoníacos, filhos do diabo, não, chamem a gente de fungos, tristes, mas que nós não somos más pessoas, segundo o próprio Bergoglio, tá bom? Obedeçam Bergoglio, porque ele está falando sobre fé e moral. Nosso problema, então, não é de doutrina, nosso problema é de, o quê? Ânimo, emotivo, tristeza, tá bom? Você pode recomendar um psiquiatra pra gente? Pode, inclusive, eles iriam fazer a festa no meu série vacante, tá bom? O que não falta é doido, tá bom? O que não falta é isso, tá bom? Mas erro doutrinário, não. Nem o Francisco fala isso. Não tem. Tá, e aí, só cristalizando aqui, solidificando o ponto, Judas Iscariotes pecou gravemente, ok, tudo isso aí a gente concorda. Óbvio, ninguém vai negar. Agora, dizer que ele é herege, aí é complicado. Tanto que, assim, se fosse uma coisa tão endêmica, que todos os padres da igreja falam que Judas Iscariotes é herege, por que não citou um ou dois aí que fala isso? Eu não conheço nenhum. Você conhece algum, Sapucaia? Desconheço. Catena Áurea. Eu tenho aqui a Catena Áurea. A gente lê aqui para as crianças, explicando evangelho. Todo dia a gente faz a leitura do evangelho, né? Faz as perguntas. O que foi que aconteceu aqui? Eles estão prestando atenção, e etc, né? Para ficar no pensamento deles e tudo mais, né? E não tem nada de que Judas foi inclusive depois ele até quis com remorso, queria devolver o dinheiro, não, entreguei sangue inocente, e etc. Depois ele entrou em desespero e se enforcou, tá? Então não tem pecado contra a fé, ele não negou que é o Messias, ele ainda falou depois, não, traí sangue inocente, ele traiu, ele reconheceu que ele traiu um sangue inocente depois, né? Agora, quando você vê o Bergoglio, faz pintura de Judas Iscariotes, sendo Jesus descendo no inferno para reabilitar Judas Iscariotes, você vê a estátua de Lutero entronizada no Vaticano, tá bom? Olha, o Alexandre VI, tá? Muitos chamavam ele de herege por ter entronizado arte pagã de deuses pagãos no Vaticano. E o Bergoglio entronizando Lutero é o quê? O que é pior? Um deus que não existe, um pagão, ou um herege que existiu e causou um cisma, mandou matar camponês e um monte de... O que é pior? Pelo amor de Deus, vamos ter proporção, não é verdade? Então, além de falar esse absurdo do Judas Iscariotes, que nós poderíamos até fazer um pequeno paralelo com outras apostasias que aconteceram durante as perseguições do Império Romano, em que alguns católicos ameaçados negavam a fé e até entregavam algumas pessoas. Aí dizer assim que essas pessoas foram propriamente hereges é complicado, dá pra dizer assim, aposta, porque você não pode chamar tudo heresia. Não é tudo heresia. Por exemplo, claro, os cismáticos do Oriente. Depois eles se tornaram hereges. Mas, a princípio, ali a questão foi cisma, não foi heresia, em 1054. Falando aqui de modo lato, né? Senso. E o cisma ali foi o quê? Começou com o cisma, que é, no caso, desobediência à autoridade do Romano Pontífice. Coisa que os vaticanistas, RR, fazem. Começou com o cisma. Depois que veio a heresia, os problemas, questões teológicas, depois que veio. Tá bom? Então, o cisma, propriamente dito, é desobedecer a autoridade do Romano Pontífice. Tá? Ele tá mandando uma coisa, então ele defende doutrinariamente uma coisa, fala da sinodalidade, por exemplo, que tem que ser assim, sinodal, né? Que agora pode comunhão para quem é de segunda união, como eles falam, né? Na Amoris Letícia. Não tem problema botar a Pachamama nos templos, porque se pode na Basílica de São Pedro, pode no Vaticano, que é onde tem o túmulo dos Santos Apóstolos, né? Se é que ainda tem lá, não sei se ainda tem, né? Tem outras relíquias sagradas. Por que não pode entronizar a Pachamama na paróquia da esquina, né, da Teologia da Libertação? Né? Pelo amor de Deus. É questão lógica. Isso. Concluindo aqui, ele fala, São Pedro também foi herege ao negar Cristo. Sabe o que eu já disse, mas aqui só para apontar uma coisa que é importantíssima. Bem, ninguém é considerado nem apóstata quando a pessoa faz isso sob coação. A coação tira as penalidades jurídicas ali da coisa. A pessoa, claro, ela está sendo coagida, nega ali, pecou, ninguém está dizendo que não pecou. Agora, heresia, de novo, não faz sentido. Ainda mais que foi sob coação. E aí ele conclui esse pedaço sobre Judas e São Pedro, colocando em negrito a seguinte frase: abandonar o
abre aspas, homem, fecha aspas, bergólio, abandonar o homem bergólio é, portanto, pecar contra a fé. Assim, é de um salto lógico tremendo, sem fundamento de fato. Poderia, não sei, negar bergólio é cisma. Eu até concederia aqui em prol da argumentação, agora pecar contra a fé, porque o homem bergólio é loucura, complicado isso aí. É muito complicado. O senhor Evandro Pontes poderia perceber agora a gravidade da sua argumentação. É o seguinte, se negar bergólio é negar Cristo, tá? Quando vocês resistem ao Vaticano II, que tem todas as prerrogativas da infalibilidade, feito por dois papas, reafirmado por João Paulo II, reafirmado por Bento XVI, reafirmado por Bergoglio, o senhor não está abandonando o Cristo, não? O senhor não está negando o Cristo, não? O senhor está negando o ensinamento de Bergoglio. Me diga uma coisa, o que é maior? A autoridade do Papa, a fé, a doutrina ou o cargo? Se o senhor nega a catolicidade dele, nega o ensinamento dele, não obedece os ensinamentos ao Vaticano II, que aquilo que é o que deveria ser o corpo de doutrinário, mas você diz que só reconhece que ele ali é Papa, o senhor não está fazendo nada. O senhor está abandonando Cristo também, porque São Pedro não negou que Cristo era o Messias. Ele não negou, ele disse que não conhecia. Judas Iscariotes não negou que Cristo é o Messias, tá? Ele foi lá e vendeu, tá certo? Nós não estamos abandonando Cristo, porque nós já provamos, já foi provado várias vezes, Bergoglio não é o vigário de Cristo. Ele não é. A pergunta aqui, por exemplo, ninguém consegue responder. Jorge Mário Bergoglio é católico? Ele é. Então por que ele fala essa coisa contra a fé católica? Porque como chefe de Estado ele não precisa ser católico, entendeu? A questão do vaticanismo. Contra o chefe de Estado. Pois é, mas o sucessor de São Pedro, Deus não fez um chefe de Estado. Jesus não instituiu um primado de chefia estadual político como uma certa vertente milenarista, tá? De cunho anticristão, fala por aí. Aí o que ele vai dizer, Sapucaia, o Evandro Pontes? Ele vai dizer o seguinte, então, isso é a heresia vaticanista. E o Papa, nós temos que orar por ele e avisá-lo, porque ele está preso nisso sem ter consciência disso. O Papa, por exemplo, ali, o Pio XII, ele começou a se dar conta da titica que ele fez, e aí ele começou a voltar atrás na Mystic Corporis e tal, mas os demais papas não tiveram plena consciência, assim, de que estavam envoltos na heresia vaticanista sem serem eles mesmos hereges. Assim, isso aí é tomar banho com heresia e não se tornar herege. E não, né, você toma banho com água e não se molha, tomar banho com heresia e não se torna herege. Olha, senhor Evandro, se o senhor falar isso, a mesma coisa que o senhor afirmar que Bergoglio não é papa, sabe por quê? Vamos fazer uma comparação. O padre Belmonte, o Bernardo Lucien, expositores da tese Castiacam, para provar que o Bergoglio, o João Paulo II são sucessores meramente materiais, ou seja, ocupam o cargo, como o senhor fala, tá bom? É de que eles não tinham a intenção de praticar o bem comum da igreja. Ou seja, não tinham uma intenção habitual de praticar o bem comum da igreja. Eles falam de intenção habitual fazendo uma analogia para a validade de um sacramento, por exemplo, que é necessária a intenção habitual. Gabriel, o que é a intenção habitual? Segundo os teólogos da teologia sacramental e moral, intenção habitual é simplesmente seguir o rito, seguir o que está acontecendo. No caso, o que seria intenção habitual? Qual seria a intenção habitual do eleito para ser papa? Ok? Seria ele dizer, sim, eu aceito ser papa. Intenção habitual. Tá bom? Ele fala que não tem consciência das coisas, que tá a mesma coisa que se eu falar que ele não teve seminário, que ele não foi acompanhado nunca por um padre, das coisas básicas da fé, não teve Vaticano, sabe o que é o Vaticano II, heresia, não sei o que. É a mesma coisa se eu falar que ele é a pessoa que menos entende de doutrina católica, estando em Roma, que é o local onde tem tudo de doutrina católica. Na Biblioteca do Vaticano, por exemplo, tá? Inclusive no túmulo de Santo Hipólito, lá em Roma, por exemplo, é onde se acharam os escritos dele, que inclusive, né, traduzi aí para a editora Cardeal, né, Filosofo Mena. Foi lá que foi achado. Entendeu? Então, não é possível que alguém aqui, por exemplo, aqui, onde eu estou, no norte, eu saiba mais de doutrina que quem está em Roma, que é o berço do catolicismo, basicamente. Entendeu? Impossível. Ele tem mais condições que todos nós. E sempre teve. Estava em seminário, teve contato com o livro, ali e acolá. E ele sabe da existência do sedivacantismo. Vou dar um fato. Quando o Dom Rodrigo da Silva veio para o Pará, o Papa Francisco convocou a reunião de todos os bispos da Amazônia para falar do sedivacantismo. Você sabia? E a partir deste momento, quando ele falou isso, os bispos aqui do norte pararam de ficar atacando o sedivacantismo. Eles ficavam atacando antes, pararam de repente. Por quê? Eu não sei. Tá bom? Voltando à intenção habitual. Falar que ele não tinha consciência de tudo isso que está acontecendo, é a mesma coisa se eu falar que ele é um louco, um débil mental, ou então ele vive bêbado e vive drogado. Porque quando alguém não tem intenção habitual, segundo os teólogos, é a pessoa que está drogada, está bêbada, né, ou tem alguma deficiência mental que impede ela de exercer bem o seu cargo. Tá bom? No final, isso acaba falando que ele não tem a intenção habitual em nada da vida dele, que ele faz tudo sem consciência, ou seja, que ele tem uma deficiência, né, psicológica, um problema psicológico grave que precisa ser tratado e alguém está escrevendo ali por ele. Mas só tem prova? Seria apenas uma teoria da conspiração. Daí os teóricos da conspiração seriam mais nós, mais os senhores. Entendeu? É muito complicado. Por mais que tentem um argumento ali, aqui, eles vão chegar no mesmo canto. Tá bom?
Então, já caminhando aqui para a conclusão, só fazendo uma breve recapitulação, esse artigo do Evandro Pontes aqui, ele tem 17 páginas e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte seria uma tentativa de refutação doutrinal do sedevacantismo. A segunda seria um comparativo entre a moral de papas do passado e o Bergoglio e os demais papas conciliares. E na terceira parte ele faz alguns comentários sobre a tese de Castiaco. Então, na primeira parte, que é uma tentativa de argumentação utilizando a doutrina, ele vai utilizar ali, única e exclusivamente, pelo menos aqui o que eu estou lembrado, é que ele utilizou esse argumento do São Pedro e de Judas, falando que o que eles fizeram é heresia, então, né, não tem problema o Papa ser herege. É quase isso que ele, né? Então é o herege e tal, não deixa de ser, é mais ou menos isso aí. E tentar imputar a culpa de Judas em Cristo, de certo modo, que bem, Cristo escolheu, então assim, o Espírito Santo escolhe. Essa coisa confusa aí. Já refutamos esse primeiro pedaço. A segunda parte, que é tentar fazer uma equiparação moral, nós não estamos aqui, para ficar bem claro para quem está caindo de paraquedas, acusando os papas conciliares, ou nós não estamos necessariamente acusando de escândalos morais. Eu, pelo menos, não tenho consciência, assim, de pecados morais, de escândalos, assim, a respeito do Bergoglio, do Bento XVI, do João Paulo I, do Paulo VI até tem algumas coisas assim, mas a gente quase não fala disso, é um ponto secundário. A diferença é brutal, a diferença é de qualidade. Enquanto você pode falar da moral de Alexandre VI, de Bento IX, de qualquer outro papa do passado, hoje nós não estamos falando de moral, nós estamos falando de doutrina, de fé. Então, não se aplica. Simplesmente não se aplica esse ponto. Na terceira parte, ele vai falar aqui sobre a tese de Castiaco, ele vai dizer assim que ele acha que está errada por algumas razões e tal. Eu não vou aqui defender a tese de Castiaco, então quem quiser aí defender a tese que vá. Eu só preciso aqui falar o primeiro parágrafo que ele fala sobre a tese. O sedevacantismo, em menor grau, recebeu o reproach, ou seja, a censura, a reprovação, do teólogo Delarier, que é o autor da famosa tese de Castiaco. Aqui, só para dizer o Evandro Pontes, eu creio que ele não saiba, de fato, recebeu uma censura do Delarier, que é a mesma pessoa que mentiu para Dom Tuque para ser consagrado bispo, porque o Dom Tuque não ia sagrar um sede privacionista, aí o Delarier fingiu que não aderia mais à tese, e também o Delarier, que, no final da vida negou a tese de Castiaco. Bem, ele negou a tese de Castiaco e não voltou para o modernismo, então qual a posição dele no final da vida dele, né? Sim, o sedevacantismo é alguma coisa semelhante a isso aí. Então, aí ele faz aqui as ponderações dele e conclui, né, rezemos pelo sedevacantista, tal, fim das heresias, não nos deixemos abalar pela fé, porque eu não posso duvidar aqui da validade, falidade do magistério, isso aí vai contra a fé. Então, é bem superficial. Eu já vi aqui, o Sapucaia também com certeza já viu, ataques muito melhores ao sedevacantismo, argumentos que dá muito mais trabalho. Esse aqui foi só um comentário mesmo, aqui, conversa de amigos, que a gente foi falando alguns pontos aqui, porque não tem substância, ele não cita doutores da igreja, ele não cita ali o Código de Direito Canônico, ele não vai falar nada. É muito raso, é muito superficial mesmo. O Evandro Pontes conhece pouquíssimo sobre sedevacantismo. Se é que ele conhece alguma coisa, ele conhece pela parte enviesada de pessoas aí do meio Reconhecer e Resistir, tá? O Alessandro Lima, com todos os problemas, está fazendo um trabalho muito melhor aí. É horrível o trabalho dele, mas não tá melhor que o do Evandro Pontes. Tá muito ruim, mas é melhor. Então, questão do Alessandro Lima, ele tentar vencer pelo cansaço. Ele faz post, ele acha que ele vai refutar todos os posts do Facebook dele. Não, eu vou só comprar o livro dele e pronto, eu refuto o livro. Que nem com o Nogueira. O Nogueira fez um monte de post atrás de post. Post até que ele contradiz o próprio livro dele. Né? Faz o repost do livro, né? Entendeu? E outra coisa também, o senhor Evandro Pontes, quando o senhor fala que não neguemos a validade do magistério, se referindo à validade do papado, né, do Papa Francisco, não confunda as duas coisas. Magistério, validade do magistério, validade de uma eleição papal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom? Magistério é o ensino. Se ele não é papa, obviamente ele não exerce o magistério. Tá bom? Não é o magistério da igreja. Tá? Inclusive o padre Álvaro Calderon, aí, ele chega a falar do magistério liberal, que não dá para se dizer que é o magistério da igreja. Tá bom? Se eu não disse que é adepto do Calderon, você está contradizendo o padre Álvaro Calderon. Tá bom? Ele diz isso no início do livro dele. Tá? E o Bernard Lucien fala a mesma coisa, né? O Calderon pegou emprestado a Lucien. E, de fato, Matheus Lassan, tem outras objeções que são muito mais teológicas, mais rebuscadas. Por exemplo, para mim, o que foi mais difícil até hoje foi o Bernard Lucien, padre Bernardo, coautor da tese de Castiaco. Por quê? Porque ele entende muito de terminologias filosóficas, ele mistura terminologia aristotélica, mistura junto com terminologias racionalistas cartesianas, faz uma junção da lógica de Leibniz com um pouco da lógica formal, mistura, sabe, bastante. É difícil, quando você não tem, assim, o olho, assim, para filosofia, né? E graças a Deus o meu diploma está servindo para alguma coisa de filosofia, embora não esteja trabalhando com isso, mas serve de alguma coisa, né? Serviu para isso. Tá? Eu tenho um livro do Bernard Lucien aqui, todas as obras dele já li, né? Nos vídeos eu fiz a refutação, aí naquele vídeo que eu dediquei a ele, né? No debate que ele teve contra o Glaze,
padre Jean-Michel Gleisi, inclusive, né? A tese do padre Jean-Michel Gleisi, que é a mesma fraternidade, que é a mesma do Evandro Pontes, e de fato o Bernardo Dussien venceu a discussão. Por quê? Qual é o argumento do Bernardo Dussien? Né? Mas se você reconhece aquele Papa, ele não pode estar errando femoral. Talvez ele apenas tenha utilizado de uma outra linguagem, né, para interpretar a doutrina, e só quem pode resolver a situação é o Romano Pontífice. Então nós temos que avisar o Romano Pontífice sobre isso para ele resolver alguma coisa, tá bom? É a mesma solução, o Gleisi, tá? Que é um continuista que aceita o Vaticano II e aceita o papado e tem as mesmas soluções que o Evandro Pontes apresentou. Esse que o Evandro Pontes fala que resiste ao Vaticano II, ao que ele chama, entre aspas, concílio, se é entre aspas, um concílio é um concílio duvidoso. Bom, mas se o concílio é duvidoso, sendo convocado por um papa, sendo que São Roberto Bellarmino fala, todo concílio convocado por um papa, além de ser válido, deve ser sido por toda a igreja, no mínimo tem que duvidar da validade do papa, né, da eleição do papa que convocou ele, tá bom? Então, assim, bom, eu não acredito que o Evandro Pontes tenha estudado pouco, porque ele disse que teve 9 anos de estudo. Eu acredito que ele esteja escondendo muitas coisas na manga, muitas cartas na manga, tá bom? Estou ansioso para ouvir a contra-argumentação, né? Vamos aprender muito, inclusive, com ele, já que, pô, eu não tenho 9 anos de estudo, tá bom? Eu virei sede vacante em 2018, tá bom? Eu não tenho todos esses anos de estudo, então eu gostaria muito de ouvir a contra-argumentação do Evandro Pontes, até para que eu possa enriquecer também, me enriquecer culturalmente, tá bom? Aí, se vai que eu consigo ajudar, se tiver outra falha ali, eu vou lá, ajudo ele com estudo e tal, né? A gente possa fazer esse dever de caridade, ok? Fora isso, não tem mais nada a falar. Maravilha, então eu penso que concluímos aqui com uma sumaríssima explicação da minha parte, só para se quiser fazer algum acréscimo, do que é o sede-vacantismo, para ajudar a vossa audiência, Evandro Pontes, que porventura venha parar aqui nessa nossa aula. O sede-vacantismo é uma doutrina muito simples, é a doutrina da Igreja Católica, não é uma matéria de opinião, isso aqui a gente acredita piamente que é uma verdade católica, isso, ponto. E é muito simples. Qual é o requisito para ser papa? Ser homem e ser católico. Para ser eleito papa não precisa ser bispo, não precisa ser cardeal. Um leigo pode ser eleito papa. Tem que ser homem, tem que ser católico. O que é ser católico, juridicamente falando? É ter a fé católica e ter o sacramento do batismo. Porque se a pessoa tem o batismo e não tem a fé católica, ela é herege. Se ela tem a fé católica e ela não tem o batismo, ele é um catecúmeno. Inclusive, quando um leigo é eleito, né? Quando ele é eleito e etc., não se me engano, se é antes de ele aceitar o papado, se é depois, se fazem toda a ordenação presbiteral, consagração episcopal e etc. Né? Tudo é resolvido na hora. Então, muito bem. Se a pessoa tem a fé católica e não tem o batismo, ela é catecúmena. Se ela tem o batismo e não tem a fé católica, ela é herege. Ora, então, para ser papa, o requisito é ser homem e ser católico. Se a pessoa não é católica, se ela é herege, ela não é católica. Se não é católica, não pode ser papa. É só isso. É muito simples. E aí, para a pessoa negar isso, refutar o sede-vacantismo, tem duas possibilidades. Vou até cantar a pedra para vocês. Ou vocês dizem que os papas conciliares não são hereges, ou vocês dizem que não tem problema nenhum o papa ser católico e herege. Se você disser que eles não são hereges, optar pelo primeiro caminho, então meus parabéns, muito boa sorte aí em tentar provar que João Paulo II, Encontro de Assis, Bergoglio e tal não é heresia. Se você tentar provar que o Papa pode ser herege, você vai negar, você vai jogar a doutrina da infalibilidade, você vai jogar tudo no lixo. Tudo no lixo. Tudo no lixo. Esses que são os dois caminhos inevitáveis, tá? Então o sede-vacantismo é a única opção católica. Na descrição eu vou deixar uma série de vídeos aqui, playlists, para que vocês aprendam mais sobre o sede-vacantismo e entendam melhor qual que é a versão católica, a visão católica, para explicar a questão da crise da igreja. Se vocês me permitirem, só para encerrar assim mesmo, dar um exemplo muito bom para combater a ansiedade em relação à questão dos perpétuos sucessores, meu Deus, quando é que vai vir, etc e tal. Um exemplo muito bom que nós deveríamos seguir é de Santa Judite, no Antigo Testamento. Quem já leu sabe que os judeus fizeram, digamos assim, o Halimã com os pagãos. Por quê? Eles falaram o seguinte: se vamos rezar, fazer penitência. Se Deus não nos atender daqui a 5 dias, nós aceitamos fazer o Halimã aí, né? O acordo com vocês, né? Aceitar tudo que vocês quiserem, tá bom? Porque aí vai ser a vontade de Deus mesmo. Santa Judite repreendeu eles falando: vocês estão tentando a Deus, impondo prazos à sua providência. Não é assim que se faz. Façamos penitência, façamos jejum, oração, nos santifiquemos e se vierem, vamos combater, porque Deus estará do nosso lado. Essa é a solução. E não estipular prazos para Deus. Maravilha. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Quero aqui só abrir o microfone caso alguém queira fazer algum comentário aqui, alguns dos alunos, dos membros da restauração, alguém comentar alguma coisa sobre a explicação de Sapucaia, alguém quer falar alguma coisa, o microfone está aberto, pode falar, Stein, pode dizer. Bom, eu só gostaria de parabenizar aí o professor aí pela aula e é isso, agradecer aí a participação aí do professor, né, aqui com nós, é uma honra mesmo e é isso aí que eu gostaria de dizer. Maravilha. Faço aqui das palavras do Stein, minha honra, Caio, o senhor.
dividir essa aula contigo aqui, foi excelente mesmo. E, bem, mas é isso. Sapucaia, quer fazer algum merchan aí do teu canal, da tua editora? Ah, sim, para quem me conhece, né? Bom, eu sou dono da editora Cardeal, tá certo? Nós vendemos a tradução do Código de Direito Canônico de 1917, para quem quiser adquirir, tá certo? Por enquanto os livros são sob encomenda, tá certo? Estou passando por uma mudança, não tenho espaço para guardar estoque, porém fiquem tranquilos que os livros chegam, sempre chegam, tá bom? Eu sempre deixo estipulado, ó, até abril vai começar os envios, até tal dia vai ser enviado, etc e tal, né? Estou nesse espaço de formiguinha, mas são obras muito boas, temos aí o Código de Direito Canônico. Para crianças, temos Devocionário Infantil, da época do Pontificado de Pio XI, foi traduzido pelo padre Guilherme de Oliveira. Tá? Lá tem bastante ilustrado, tudo adaptado para criança, via sacra, rosário, história de santos crianças, tá? Até mesmo santos bispos em sua infância. Tá bom? É muito bom para estar fazendo com as crianças de dormir durante a tarde. E até tem mais de um, né, se tiver criança grande, porque tem muitas orações lá que um fala, outro responde para os irmãos aprenderem já a ir fazendo. Tem também a refutação de todas as heresias de Santo Hipólito de Roma, é o filósofo Mena, tá? Opa, obrigado, Elis Guilherme, valeu pelo feedback. Tá bom? A gente vai fazer a versão bilíngue, tá bom? E também já estamos preparando a publicação dos comentaristas do direito canônico. Já vou anunciar aqui quem são eles. Um deles é o Dom Charles Agostini, é beneditino, da época de São Pio X, tá? Então ele pegou aí o código no lançamento mesmo, tá? E fez o comentário dele, tá certo? O outro é o cardeal Michele Lega, que foi um cardeal feito por São Pio X, que inclusive teve a sua obra do Comentário de Direito Canônico comentado, aprovado pelo próprio Papa São Pio X, só que essa tradução vai demorar um pouquinho, tá certo? A gente conseguiu, é uma raridade só, a gente conseguiu, tá certo? Pois é, tem um filósofo Mena, São Hipólito, versa muito sobre essas doutrinas nova era, gnóstico, de astrologia, tá? É muita coisa bizarra, tá bom? Vocês que, olha, é um tipo de terror isso daí. É cada doutrina maluca que você vê assim, meu Deus do céu, um psiquiatra com um cara desse, o psiquiatra ia voltar doido de lá. Né? O psiquiatra quer pensar em tratamento depois, tá bom? Tem também a questão Pacelli, que é a tradução do The Undermining of Catholic Church, da jornalista do Corpo de Imprensa do Vaticano, participou do Corpo de Imprensa do Vaticano por 20, 30 anos. Esse aqui, ó, só para dizer, tá, Evandro Pontes, se você quiser, eu compro e te envio esse livro aí de graça do professor Sapucaia, eu faço questão de te mandar aí a questão Pacelli, que eu acho que você vai adorar esse livro. Pois é. E também tem o nosso lançamento, que Foi Savonarola Realmente Excomungado, que é do padre O'Neill, ok? Fala sobre as cartas de Savonarola com o Papa Alexandre, que na verdade ele tinha muita devoção ao Papa, muitas mentiras foram ditas em relação a ele, tá? Que a luta dele foi só contra o paganismo e não contra o papado. Que inclusive o Savonarola, alguns santos foram devotos dele, como São Felipe Neri, Santa Catarina de Rite, São Francisco de Paula também foi devoto dele, tá certo? Santa Maria Madalena de Pazzi, muito citada por Santo Afonso nos tratados da oração, Glória de Maria, Prática de Amor a Jesus Cristo, tá certo? Né? Pessoas italianas, e também, inclusive, muitas práticas dele, como Fogueira das Vaidades, também foram praticadas por São Bernardino de Siena, por exemplo, e São Francisco Borgia, ok? Fora isso, né? Estamos aí, a editora começando, mas a gente já tem bastante coisa para publicar, tá certo, né? Na lentidão por enquanto, mas com a mudança que vou fazer, vou ter mais espaço para guardar estoque. Daí já tem outros lançamentos que estão prontos para serem feitos, né? Mas primeiro fazer as entregas que têm que ser feitas e depois mais lançamentos, né? Vou lançar, por exemplo, um que é sobre família e moral cristã, de Monsenhor Tomaselli. Ele já foi vendido no Seminário São José, mas quase ninguém queria comprar, tá bom? Então a gente resolveu fazer a publicação dele, tá certo? Já quase não tem mais para vender nem nada, né? Não tinha ISBN do SSJ, registro nem nada, então a gente pegou, né? Fazer o quê? Mas é isso. Tá bom? Tá certo? Professor Sapucaia, novamente, muito obrigado. A todos os membros aqui da Restauração, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que estão conferindo aqui essa nossa aula com o professor Sapucaia. Lembre-se de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, participar da nossa rifa. Vou deixar aqui o cardzinho no final, assim que acabar o vídeo. E, no mais, é isso. Viva o poder temporal do Papa, viva o Papa, viva a Santa Igreja Católica, viva Dom Miguel. Um abraço a todos, um abraço a Evandro Pontes e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.